Reunião CDS AP21 do dia 11 de maio, 15 horas, IMPP. Como todos esses Lagoa, para procedimentos de alta complexidade, eles vão tratar no sério. É o que eles querem. Mas a gente escutou, vimos uma palma do doutor Daniel, que ele está tentando puxar os hospitais, porque os hospitais também estão com uma defasagem de mão de obra muito grande. Há muitos anos que isso vem acontecendo. Então, acaba eles não oferecem. É importante, porque o conselho precisa cobrar isso deles. Tudo bem. Até vocês estão A gente tem cobrado são isso. vários, mas principalmente federais. O que mais? Cadastro do paciente. Isso é um problema muito sério. Primeiro, às vezes o paciente vai, o médico pega, bota, faz a escrita, tudo bonitinho, aí o paciente está com o endereço do Ceará. Agora mora na Rocinha. Está lá no Ceará. Ele não vai ser atendido. Aprovamos como prioridade na Conferência Municipal de Saúde, cadastro único nacional para cada usuário da saúde. Mas o número do CNS é único para todo mundo. Não é seu, em qualquer lugar do mundo. Mas não acessa. O seu CNS é único para você no mundo, no Brasil inteiro. Mas não acessa. Não pode. Não acessa. Aí sim. Aí é outro esquema. Então não é único. Ele é único, ele simplesmente não é universal. Ele não é universal no Brasil. Então, assim, o cadastro. Outra coisa, telefone. Mas tem computador para fazer o cadastro? Não é vocês. Quando vocês chegam na unidade, quando é atendido na recepção dali, eles deveriam perguntar seu endereço. Às vezes esquecem, porque é muita gente, é correria, né? Então, assim, é importante fornecer o endereço certo do telefone. Porque telefone, as pessoas mudam de telefone, trocam de telefone, como trocam de roupa. Muita gente é assim, então é complicado. Às vezes a central de regulação é digitada no CAD web. Me dá uma parte. Essa questão ela é importantíssima, porque o cadastro ele é único no papel, mas aqui no município do Rio de Janeiro, se a pessoa está sendo atendida lá num bairro e depois passa mal no outro, aqui dentro mesmo, muitas vezes não consegue acessar. Ele não acessa, porque a nossa área é por área de programação. Aí, mas veja só, não, posso terminar meu raciocínio? Não acessa porque não é prioridade, porque os meus dados junto à Receita Federal, qualquer agente da Receita Federal acessa de qualquer lugar do planeta Terra. Espera aí, deixa eu falar uma coisa, deixa eu terminar. Então, quando interessa para o sistema financeiro, funciona. A gente quer que para a saúde funcione do mesmo jeito. É isso que acontece. Eu acho que vocês estão confundindo. Nós, no município do Rio de Janeiro, nós adotamos a atenção primária de saúde com o modelo de estratégia de saúde da família. Estratégia de saúde da família trabalha com um vínculo com a população, com o território adscrito. Se eu moro em Botafogo, eu estou passando uma temporada no Meio, eu passei mal no Meio, eu posso sim, estou na casa da minha mãe, estou na casa da minha irmã, estou na casa da minha avó, eu posso ser atendido. Eu vou lá, estou passando mal, tenho um atendimento de livre demanda, só que não é lá que vai ser feito o meu atendimento de rotina. Mas o teu médico que está te atendendo lá não consegue acessar a tua ficha daqui para poder ver que restrições. Mas é isso que a gente quer, que os profissionais de saúde acessem a ficha do paciente de qualquer lugar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O município que vai resolver isso não. Sim, não é, mas... É nível nacional. Sim, mas veja só, vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que tem atuação no território nacional. Então, se eu passasse mal lá no interior, no campo de Urucu, onde tem instalação da empresa que eu trabalhei, já estou aposentado, o médico de lá que me atendesse pegava o meu prontuário que está na sede da empresa aqui no Rio
Então, se pode para uma empresa, o cidadão comum tem esse direito para quando ele viajar de férias ou a trabalho, onde ele estiver, o profissional médico que atender ele, por esse cadastro nacional de saúde dele, deveria acessar o dado dele para não receitar nenhum remédio que ele é alérgico, que não sei o quê, se ele sofreu um acidente que não consegue falar, entendeu? É isso que a gente quer. Mas nós usuários queremos. Mas vocês entenderam o que nós queremos isso? Nós queremos. Qual é? A gente está falando de Cadastro Nacional de Saúde. A gente está falando de SISGEG, de cadastro. Isso é uma outra pauta. Não dá para a gente. Chama a Helena para falar. Deixa eu só falar que eu acho que as pessoas estão entendendo. Peraí. Falando muita coisa. Infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, a gente não tem um prontuário único, a gente não está usando o prontuário do Ministério, que é o ESUS. O ESUS, ele vai lá dentro do CADSUS, vai lá no CPF. Então, ele bate o cadastro teu no CPF e no CADSUS, batendo certinho. Se você tiver uma letra errada, qualquer coisa, ele diz, não posso atualizar o nosso cadastro, nosso prontuário, são várias páginas. É o cadastro, tá, inicial e depois dando continuidade. Isso é o prontuário. O que você está falando é o cadastro. E qual é o azar nosso? Ele não se fala. Dentro do CADSUS, a única coisa, dentro do ESUS, a única coisa que se fala e para a gente se fala é o CPMI, Programa Nacional de Imunizações. Eu acesso aqui, posso acessar lá no Acre. Então é possível. A gente quer isso. Depende disso. Com o cadastro, com o tipo de prontuário eletrônico que a gente usa, contratualizado e não próprio, a gente não vai se falar. A gente, quando começou em 2009, buscou um prontuário que a gente falasse entre si. O que você está falando procede. O seu cadastro inicial, a sua folha de rosto inicial, chamada folha de informação, estaria correto em qualquer lugar. Isso. Eles conversassem. Por isso é o que a gente vai ter que batalhar, né? Sim, batalhar. Um cadastro. Mas é uma outra pauta. Esse cadastro. Não, só todo o uniforme que a gente aprovou na nossa conferência municipal, lutar por isso. Não adianta, a gente vai Vamos voltar lá, mas alguém tem que Vamos falar. dar continuidade. Vamos avançar então, perdão aí pelo atraso, mas só que falando que qualquer erro que eles vão acessar no CadWeb. Exemplo, hoje eu fui buscar exatamente uma paciente no sistema SER, que no SER, e ela estava com o nome faltando um último nome, 4 nomes que ela tem, o nome dela completo, 4 nomes. Só que no CadWeb, quando eu fui buscar no CadWeb, a gente teve que adivinhar, não, essa é essa, porque o pai é igual, a mãe é igual, o origem é igual, tudo é igual. Mas quando cruzava, dava zebra no ser. Dava zebra no ser. Então, o que você está falando procede. Então, toda vez que a gente vai inserir alguém na plataforma seu, na plataforma SISGEG, que a plataforma SISGEG ela é nacional, mas ela vai ser feita dentro do município, ela é local. Então, toda vez que a gente for inserir alguém, a primeira coisa que a gente tem que ir é no nosso cadastro, no nosso prontuário, o cadastro, como queiram chamar, mãe, que é a unidade. Está tudo certinho, cada único está certinho, bom, aí sim. Por isso que a gente batalha na nossa recepção, que é feita por ACS, não é administrativo, que todo mundo, toda hora, se seu nome é Maria Helena, carneiro de carro, qual a sua idade, Isso, né? e o telefone. Tá? E a gente ainda incorre num grave erro, porque em favela se troca muito número de telefone. É um problema. Então, toda hora. Não é só na favela, não. Acho que todo mundo. Também. Mas olha só, depois que as pessoas deixarem de fazer eles têm uma facilidade. Então, o que ela está chamando a atenção é para o SISGEG e para o SER, se a gente não tiver um endereço correto, um telefone correto, aí ela vai continuar dizendo qual é a zebra que dá. Que esse cadastro nacional do SUS é aquele que tem 15 números, que começa com 7 ou que começa com 9. O ideal é o 700, 702. Então, esse cadastro, ele é atualizado nas unidades. Mas eu tenho um exemplo que não é legal, que a pessoa, ela mora aqui, mas tem uma casa em Cabo Frio. E ela, toda vez que ela fica aqui, ela tem endereço daqui, mas mora lá em Cabo Frio. Quando ela está lá em Cabo Frio, ela muda de novo. Quando vem o endereço, às vezes vem Cabo Frio, e aí a gente fala, olha, a senhora
Ah, não, mas eu tenho uma casa lá. Então isso confunde o cadastro. O Então sistema. essa atualização E a gente não se é fala. necessário que esteja sempre atualizado. E quando a gente chega e fala, a senhora mora em Cabo Frio? Eu tenho uma casa lá. Então assim, não é todo mundo, mas tem gente que faz isso. Eu vou lá, você é atendida lá. Aí eu tô aqui, você é atendida aqui. Então, o cadastro nacional do SUS é aquele verdinho que vem um número grande e quando começa com 7, ele tem o CPF correto. A gente geralmente puxa o CPF, aí vem o nome todinho de vocês. Infelizmente, algumas pessoas, às vezes, vem errado, não atualizou. Eu sou casada, aí não está com o nome de casada. Aí quando faz essa questão do C, aí o C vai ficar faltando um nome, entendeu? Um sobrenome. E isso dá problema, entendeu? É isso que a gente tem orientado todos os usuários. Que atualizem. Minhas filhas, por exemplo, na Receita Federal, eu não tinha recebido. O CPF dela estava como masculino. E quando eu fui fazer o cartão do SUS, estava lá, masculino. E o que foi isso? Eu tive que ir na Receita atualizar porque veio masculino, entendeu? Então, o CadWeb é aquele número enorme que vocês levam no SUS, mas são 15 números ali que é o que precisa para o CISREG, entendeu? O CISREG, ele mostra o cartão do SUS ou o CPF. Então, quando a gente coloca o CPF, aparece o endereço. E aí, se o endereço não tiver atualizado o telefone, é isso. Bom, quem faz a regulação? Vamos dar continuidade. Quem faz a regulação? Do CISREG são os médicos reguladores nas unidades. Toda unidade tem médico regulador. O núcleo interno de regulação da CAP, que sou eu e mais um colega que é o Nuno, e a central de regulação. O CER, somente o Estado faz a regulação. Então, tudo que for para o CER, independe de nós. Pode passar. Vocês vão mandar pra gente isso? Modelo mandar. Você botou um exemplo ali, eu acho Pode ou não pode? Estou falando nisso. Alta complexidade e câncer. Mas é um exemplo. Não, é diferenciar. Não, ela tá dando a ideia de você diferenciar. Ortopedia, diferenciar. O que é O que é esse? Tudo O bem, pode que é falar. esse já? Senão não muda, porque o que acontece? O que a gente encontra quando a gente vai na unidade? Quando se tem uma reclamação. Semana passada eu fui no Vidigal e várias pessoas pararam para reclamar. Um de cada vez, por favor. Era sério, entendeu? Então Na isso é verdade, importante. assim, é interessante para eles que são de conselho, que são, entender quais são as solicitações que a gente classifica como alta complexidade e quais são as solicitações que a gente classifica como média complexidade. Entendeu? Olha só, Porque, alta assim, complexidade. porque você- é como você falou, para eles o vermelho é urgente, mas para a gente uma situação vermelha talvez não seja urgente. Então, isso eu Entendeu? falei, Então, isso eu assim, falei. é importante ser esclarecido isso. Mas eu acho que é muito importante Você saber. falou justamente que é diferente de brasileiro. É só lembrar que é a nível ambulatorial. Então, sempre as pessoas, não, mas eu tenho gente. E aí, o que ela falou, é atenção primária, é ambulatório. Então, a eletiva tem 4 meses, é o azul. Então, a pessoa tem que esperar 4 meses. São 6 Até 4 meses. até 4 4 meses. meses. Mas é colocado. Onde que está esse telefone O que tocando? eles chamam de baixa e média complexidade são aqueles procedimentos assim, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia, uma consulta em ortopedia, um exame como ecocardiografia, uma endoscopia, uma colonoscopia, são procedimentos, tomografia, ressonância, tá? São esses exames. Quando a gente fala em alta complexidade, são aqueles procedimentos que precisam especificamente, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, um cateterismo, uma lesão de válvula cardíaca, precisa um procedimento. Eu tenho também, por exemplo, vai fazer hemodiálise, precisa fazer uma fístula arteriovenosa, o acesso. Então, são esses procedimentos que normalmente precisam ser em hospitais de grande porte. Não é normalmente em hospital pequeno. É Indo, Ipanema, Lagoa, servidores do Estado, tá? São esses, todos os tipos de câncer. Nunca vai para o CISREG. Sempre para o CER. Quimioterapia, radioterapia,
Tudo é no CER. São alta complexidade, são coisas que precisam do terciário, hospitais de grande porte. Não, só uma adendo, desculpa, no ser, né? Que eu chamo ser, mas é ser ou ser, né? Eu chamo ser, né, gente? Na realidade, o ser, a gente precisa escanear todos os documentos, na realidade, de todos os... que é isso. Não, mas só para eles entenderem que é mais que é dificultoso, é complexo. Quando a gente fala do atendimento, quando a gente explica o CISREG, ele é mais fácil para a gente descrever, porque a gente só precisa descrever o plano. A inserção é mais fácil, a inserção. Quando a gente trata do ser, o ser ele é mais dificultoso, porque você precisa descrever, colocar quadro clínico, informações, escanear, dependendo da solicitação. Então, assim, E o CISREG também. Os nossos colegas é que fazem mal. Desculpa. vamos deixar. Por favor. Por favor, vamos mudar. Vamos deixar Vamos na em frente. frente. É mais trabalhoso. Não, senhor. Deixa a doutora- Pode parar. Continua. Não é a diferença. Como a gente vai acompanhar a regulação do CISREG? Vamos lá, é através da Minha Saúde. Não, em cima mesmo. Minha Saúde. Ficou estranho aí. Minhasaúde.rio. Vocês podem entrar na internet, procurar Minhasaúde.rio. Ali vão ter todas as explicações, tudo que vocês quiserem procurar sobre a inserção do CISREG, a fila de espera, qual é o número. Tá tudo Ficou ali, tá? ilegível aquele Minha Saúde ficou ali. escuro. É Minhasaúde.rio. Ponto Rio. Ponto Rio. Bom, todo regulador tem algumas opções quando entra no CISREG. Ele pode aprovar, o regulador autoriza a solicitação, a consulta e o exame. Depois que ele autoriza, a unidade vai entregar ao usuário. Aí cada unidade tem uma forma de trabalhar. Isso é uma questão gerencial da unidade, tá? Existem os devolvidos, são aquelas solicitações que às vezes chegam sem nada, sabe? Porque eu costumo dizer, quando eu treino as pessoas, que regular é fácil, mas é assim, na unidade ele está na frente do paciente, mas quando eu regulo, quando a central de regulação regula, eu não vejo o paciente, então eu tenho que ler e entender e tentar visualizar aquele caso. Se ele não tiver legível, eu vou devolver para que a pessoa complemente aquelas informações. Às vezes está com um endereço errado, eu mando voltar para acertar o endereço. O telefone está com o telefone de Brasília, peço para acertar o telefone. Lembrando que o regulador nem sempre está na unidade, tá? O regulador não está lá. Então ele está de longe. Isso não é feito na mesma hora também não, né? Não. Longe, ele precisa saber detalhes do caso clínico, até para ver se a vaga que abriu realmente contempla aquela patologia, aquilo que o usuário necessita, né? Porque a gente tem vários tipos de vagas. E outra coisa, lembrando, por isso que às vezes a doutora Ana ou qualquer outro regulador precisa devolver uma guia que não foi preenchida na sua totalidade, falta algum dado importante, e que a gente sabe que quando ele chegar lá no prestador, o prestador não vai atendê-lo. Então a gente devolve, entendeu? Para a unidade acertar esse dado e mandar de novo, inserir de novo, para a gente poder buscar a vaga. Lembrando que muitas vezes, amiga, a gente não marca na hora, porque nem sempre aquela vaga está disponível na hora, né? Então a gente insere no sistema. Tem 2 exemplos, mas eu vou deixar terminar primeiro para abordar então, os exemplos. Insere no sistema, tá? O profissional que está na ponta, o papel dele é inserir no sistema, e a gente tem na CAP 21 e todas as CAPs e no nível central vários profissionais técnicos cadastrados como reguladores que ficam diariamente buscando essas vagas para agendamento. Um problema muito sério que a gente enfrenta nas unidades é, por exemplo, a contrarreferência, quando ela vem faltando informação. Né? A gente encaminhou esse paciente, ele foi para a consulta e ele precisa voltar com uma solicitação de alguma outra coisa. E aí os pedidos que o médico no hospital que vocês foram na consulta não preencheu, não concluiu, não deixou claro, não deixou correto, ou então de maneira ilegível. E aí isso é uma dificuldade para quem vai reinserir, porque a gente não tem os dados todos, por exemplo, uma consulta de oftalmo. Tem uma série de informações de oftalmo que a gente às vezes precisa inserir para fazer uma consulta de cirurgia,
e a gente não vai conseguir porque não está descrito, não está bem descrito, não está bem especificado. Então isso também é importante. Quando vocês forem numa consulta, pedir que o médico, doutor, escreve aí então, por favor, o que precisa. Não esquece não, escreve direitinho, entendeu? Para poder cobrar isso, porque o médico, ele manda pra gente faltando, e aí quando a gente vai na atenção primária receber, a gente não consegue. O médico sabe, agora já entendi. Agora são os negados. Imagina isso, você tem noção do que é isso? O médico não sabe o que ele está inserindo no sistema, ele não compreende esse sistema do início ao fim, para não ter interrupção nenhuma no meio, que faz com que a pessoa tenha direito à saúde, a gente tem que saber. Porque a gente tem que estar empurrando o médico. Regina, a gente precisa lembrar o que ela está falando, o que a Carol está falando, é uma situação. A gente tem ocorrido com frequência. É isso que a gente. Não, mas eu não estou discutindo, não. Eu só estou dizendo o seguinte: lembrando que o médico, ele não está com o usuário, com o paciente, quando o paciente vai lá na média complexidade, na alta complexidade. Perfeito. Não, então, eu só estou esclarecendo. Mas Então, o cara quando que está ele aqui vai na lá- baixa complexidade, aqui na atenção básica, que vai fazer a inserção daquele paciente, é ele que está com o paciente, ele tem que saber o que ele tem que escrever para não dar real na ponta com o retorno. Não, eu tô falando disso, eu tô falando o contrário. Você entendeu? É o retorno. O usuário vai, o usuário vai à atenção primária, ele A passa gente lá, o tem médico que inseriu, vai lá na alta complexidade, vai lá na média complexidade. Quando ele volta, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o médico da média da alta complexidade, ele tem que escrever. Né? Ele tem que Vocês não levam uma guia de referência para referência? Não, mas não Não vem tem referência. Não vem. Isso é o que está querendo Mas dizer. isso é o quê? Educação permanente, né? Mas você está entendendo o que Educação acontece? permanente. É neste caso que ela está dizendo que o usuário retorna para a Isso atenção era atenção primária primária. para pedir. Isso é do sistema. Quem está no sistema, ele é responsável pelo sistema inteiro. Não é fulano, ciclano ou beltrano. O sistema somos nós que temos que cuidar e fazer dele o melhor possível para que o usuário possa perceber que o SUS funciona. Não, é óbvio. Mas você entendeu o que é isso que a gente está Não, porque às dizendo? vezes a gente parece que não, mas é da básica. Não, é da não sei o quê. Gente, é todos nós. Regina, olha só, a gente só está hoje, a gente não está com todo ninguém. Eu acho que o que a gente está fazendo hoje não é isso. O que a gente está fazendo aqui é conversar, expor isso e mostrar como é que funciona o sistema, né? E que as coisas que às vezes o sistema não está dizendo que a gente não faça isso ou aquilo. Só está mostrando como se insere, qual é o caso de inserir um C, qual é o caso de inserir um SUGEG, por que se tem um devolvido, entendeu? Por que se tem negado, senão vocês precisam saber. É como se fosse, como é que eu vou dizer assim, um dicionário do uso do sistema, entendeu? É só para melhorar a compreensão. Isso é a atenção primária que tem que fazer sim, é a gente que faz sim, e ninguém foge disso. Quem Mas preenche eu- essas informações é treinado para fazer isso? Tem que ser, é um Aí profissional tem que técnico. ser. É um profissional técnico. Aí que mora o perigo. Só Que ela tá, fala alto, Edileuza. Não, eu acho assim, eu fiquei pensando na colocação dela ali, da colega, dela falar que o usuário é que tem que falar o que o médico tem que fazer. Não, Como gente, assim? olha só, não, peraí, não Não é foi assim. isso que eu coloquei. Ou eu entendi O que eu errado? coloquei, sim. O que eu coloquei foi o Ou eu entendi seguinte. errado? Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade quando a gente vem da contra-referência, porque o usuário cobra que a gente insira, que a gente coloque, por exemplo, um exame. E a justificativa para aquele exame não é suficiente para que a gente faça a solicitação. Então esse paciente ele precisa ser novamente avaliado. Esse paciente às vezes precisa ser mandado novamente para contra-referência, para referência, para que a gente tenha embasamento para poder solicitar um procedimento. É isso que eu coloquei. Deixa eu Então, entender. Não, o que eu peraí. falo é importante que o paciente conheça a situação de saúde dele e entenda assim, todos os pormenores para que quando esse paciente entre em contato conosco, a gente saiba explicar. Porque tem paciente que só vem com a guia de encaminhamento e você pergunta assim, mas é por que ele pediu? Entendi. Ah, não sei, o médico pediu isso. Entendi. Não, mas Entendeu? sabe por quê? Porque eu já levei paciente, eu, Edileuza, já saí com paciente, e quando eu cheguei lá no atendimento, o médico pegou a folhinha e falou assim, ó, o médico teria que ter escrevido isso, e não escreveu. E eu voltei com o paciente com a folhinha, pro médico escrever. Por isso que eu questionei o que você falou. Porque eu já peguei isso.
Disso. Umas 3 pacientes já aconteceu isso comigo. Mas você Então, entendeu assim, que a- por quê? Ah, eu falei, mas doutor, tinha que ter isso aqui? Tinha, o médico tinha que ter escrito aqui, que seria, exemplo, isso, e o médico não colocou. Então, a senhora vai voltar na clínica, vai pedir novamente para refazer isso aqui, tá? Peraí, olha só. Lá pro Indaraí, tá? Isso depende muito, porque muitas vezes depende do que o médico escreve, você escreve pouco. Mas isso é uma coisa, gente, que é só o tempo vai fazendo as coisas. A pessoa às vezes entra, ela não tem noção do que é o sistema de saúde principal. Então, conforme ele vai usando, ele vai aprendendo. Entendi. É um aprendizado todo dia, até para mim. Pergunta. Eu entendi, mas não é feito o curso, eles não aprenderam? Mas, a gente está falando de contra-referência. Pergunta. Os profissionais da nossa rede. Eu peguei o gancho ali, desculpa, mas eu estava com essa dúvida, eu quero Mas não esclarecer, é, né? quando a gente fala de contra-referência, quem faz a contra-referência não é o nosso profissional da atenção primária. O nosso profissional da atenção primária, ele está atendendo. Tem um determinado momento que ele fala assim, ó, esse caso é muito complexo, esse caso eu preciso ou de um parecer, eu preciso encaminhar para a média complexidade, eu preciso encaminhar para o exame, né? Eu preciso encaminhar para a alta complexidade. Quando esse paciente retorna, é necessário para a gente ter continuidade no tratamento que venha com uma ficha de contra-referência. A gente não sabe, de verdade, o que aconteceu lá naquele hospital. O que o hospital da Lagoa fez, o que o hospital de Ipanema fez. E, de verdade, não é o usuário que tem que dizer o que foi feito lá. É o profissional que atendeu lá. O profissional médico que atendeu na alta complexidade e na média complexidade é que tem que fazer o relatório, tá? E encaminhar para que o nosso profissional da atenção básica consiga dar continuidade ao tratamento. Pergunta. Não é o usuário, é o médico que atendeu lá na outra. Sim, mas foi encaminhado, saiu no CISER, estou 3 meses esperando, quando chega lá tem essa pendência, volta para fazer tudo de novo. Não tem, isso não é pendência. E ela tem que Tem. ouvir. Foi atendido, ele não retornou com as informações necessárias. Não é Não, o pendência. médico não botou, o outro lá questionou e não atendeu, mandou voltar na clínica para refazer, para botar o que seria. Foi Então deixa eu citar o meu caso. Ela tinha que ouvir, mas eu vou adiantar aqui. Um paciente, um usuário da saúde, tropeçou numa escada, destronchou o joelho. Levaram ele todo troncho lá para o Miguel Couto. Foi atendido lá na emergência. Prescreveram a receita, a primeira metade da receita não achou na farmácia. Mas ele tinha que ser encaminhado para um exame lá, para ver se tinha rompido o ligamento e tal, acho que uma ultrassonografia, alguma coisa assim, não sei o nome direito. Aí, não, o médico de lá não encaminhou ele para o exame. Agora você vai na sua clínica da família, a sua clínica da família vai entrar no CISREG. Por que o médico de lá, que sabe que ele precisa fazer, não entrou no CISREG? Não, ele não pode entrar. Quem entra no CISREG é a atenção primária. Ele lá, ele só pede o que é hospitalar. A atenção primária é ambulatorial. Então, hospitais são hospitalares. Agora, dentro do Miguel Couto, dentro desses hospitais, existem aparelhos de TC, aparelhos de ressonância, aparelhos de ultrassom, existe. Agora, eu não sei, de repente não estava funcionando, qualquer coisa, mas isso é hospitalar, isso não depende da nossa atenção primária. Pois é, mas agora pensa assim, você coloca isso no lugar do usuário. O cara está lá, sem conseguir andar, carregando o cara, porque ele aconteceu um destroncho no joelho dele. Aí ele mora no alto do Morro da Babilônia. Aí ele tem que voltar para lá, no dia seguinte ir para a clínica da família, para poder fazer a regulação do exame que ele tinha que ter feito logo. Eu não sei o que ele fez. Eu sei que aí não sei o que fez. Não sei o que fez. A intenção, por exemplo, se ele fez um raio-x, ele Na hora. O que eu estou dizendo é que vai encaminhar ele para o ortopedista. O ortopedista clínico é que vai definir se não, quem encaminhou o que eu estou dizendo é que tem que mudar, tem que adaptar alguma coisa nesse SUSREG para um profissional que está examinando o paciente poder entrar e já indicar o tal olha só, exame. esse acontecimento desse paciente não vai ter nada interligado na
na atenção primária é porque ele sofreu um acidente e foi para lá. Você não vai achar nada, só vai achar o nome dele e a história dele anterior. Pode não ter nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a história anterior. Mas por que o médico de lá não marca? Ele tem que ir para a clínica da família para marcar o exame que o médico de lá pediu. É a coordenadora do cuidado, gente. Uma coisa é o paciente ir lá na emergência e ser atendido de emergência. Outra coisa é aquilo que a gente faz aqui, a atenção primária. Mas não era atenção primária, era um exame por conta do acidente. Sim, ele provavelmente queria que ele fizesse uma ultrassonografia, mas que não era urgente para ver o que vai fazer. Aí ele mandou para a atenção primária vai avaliar, se precisar ele pede a ultrassonografia, dependendo do que der a ultrassonografia, ele encaminha ele para o sistema de ortopedia. Outro caso, o cidadão vai com a esposa dele aqui no Rocha Maia numa emergência, atendeu, eu não sei a circunstância, atendeu, aí era um negócio de barriga inchada, não sei o que, dores aqui, deu analgésico, agora você procura a clínica da família para ser encaminhado. Pô, mas o Rocha Maia tem uma clínica da família em frente, por que não mandou ele para lá? Não, olha, não é assim. Esse paciente pode ter vindo de qualquer outro lugar e ela acabou de explicar que a gente faz um atendimento por área adstrita. Mas a clínica da família dele é do Rocha Maia. Mas olha só, ele mora em Botafogo, ele mora na Mora na Lauro Miller, ele está ali no canto, aí ele veio para relatar pessoalmente. O hospital não pode inserir, ele tem que ir para a clínica da família. Mas o hospital não orientou que a clínica da família era 50 passos à direita, mandou ele voltar para casa? Ele não sabia. Não sabia, porque ele está morando aqui agora, ele não morava aqui. Olha só, todos os hospitais, eles podem usar, e todos os usuários devem usar uma ferramenta chamada Onde Ser Atendido. O hospital, ele vai nortear o atendimento do usuário, aí ele vai informar qual a clínica que o paciente deve procurar através do Onde Ser Atendido, que é uma coisa que qualquer um de nós tem no Google. Onde Ser Atendido. Ele não tem celular, ele está morando aqui agora, porque agora ele é um morador de rua. Ele mora debaixo da marquise da rua que eu moro. Você perguntou onde era a clínica da família? O celular foi minha esposa. Então, porque assim, quando a gente sai do atendimento e o médico diz assim, procura a sua clínica da família, se você não sabe onde é, você não tem. E no momento ela se encontra internada. Ela voltou lá. Por causa de uma válvula do coração. Gente, olha só, eu estou acompanhando ela sabe onde é a clínica, a gente acompanha ela, não é de hoje, é de muito tempo. O CAPS, Franco Bazar, também acompanha, estamos acompanhando agora ela lá. Então ela sabe onde é a clínica, ela sabe onde procurar, tanto que ela procurou a nossa ajuda. E a gente foi lá e eles atenderam ela. Mas procurou não, ela levou depois de outra crise que ele levou ela depois de outra crise que ele teve. Ela evadiu do hospital. Ah, ela fugiu do hospital? Essa parte eu não sabia. Você sabia? E aí, inclusive você foi lá nesse momento. Gente, olha só. Desorganizou um pouco. Não, veja só. Eu vou além. Não, veja só. Meu objetivo de trazer o caso aqui é para a gente melhorar o fluxo das coisas. O objetivo é melhorar. A gente precisa aprender a usar o sistema. É isso, é fato. Todos, né? Eu acho que é fato. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E é uma coisa que a gente não tem tomado cuidado. E não expor a história do usuário. Todo usuário tem a história dele, o que ele tem, o que ele não tem, o diagnóstico que ele recebeu, o prontuário é dele. Não cabe a gente aqui, num grupo, expor ninguém. A gente não tem esse direito, nem enquanto conselho, nem enquanto... Nem no conselho? O conselho não tem que saber que está acontecendo isso? Não ser que ele deu autorização. Ele deu autorização, ele está aqui pessoalmente. Mas é ela. Não falamos o nome dela até agora. A gente tem que tomar muito... Não falamos o nome dela até agora. Mas por que eu estou falando isso, amigo? Porque outro dia tinha receita no grupo, com nome de usuário. A gente tem... Isso sou eu. Isso já me orientaram a não colocar, eu não coloquei mais. Por favor. Mas é assim, mas não é... A gente não é uma discussão, não. É para o nosso... Mas eu entendo que é um conselho. Se não se confia no grupo do conselho... Não, mas não é uma questão de confiança. É uma questão legal. Não, aquela receita é minha vizinha, também autorizou a colocar. Mas é uma questão Porque
As pessoas estão desesperadas. Elas não estão fazendo questão da exposição, elas querem ser atendidas. Filho, as pessoas vão ser atendidas. As pessoas têm a unidade de referência. Se as pessoas procurarem suas unidades de referência, elas são atendidas. Não, já entendi melhor agora que ela falou. Ela foi orientada, ela que evadiu da unidade. É diferente. Inclusive, hoje mesmo ele foi lá e aí a gente já conversou com ela e ela está internada, está em tratamento, fazendo cirurgia, já estamos servindo no CISREG, não sei, né? Porque é uma cirurgia muito. A válvula dela vitral está. Enfim. E aí já está tudo alinhado, com o cabo centralio, a gente já está tudo certinho. Veja só, eu sou conselheiro de saúde. Ele me abordou, que eu sou presidente da Associação de Moradores, encaminharam ele para mim. Vai lá que o presidente da Associação de Moradores pode te ajudar. Eu sou do conselho. Eu vou ficar omisso? Eu tenho que dar andamento, e é o que eu estou fazendo. Acho que tem que aperfeiçoar esse funcionamento do conselho. Para mim, ele é um morador. A única diferença do morador que mora lá vizinho do meu andar é que ele está morando debaixo da marquise, mas ele é um morador. Se eu sou da Associação de Moradores, eu tenho que atender todos os moradores, os dos apartamentos e os das marquises. Isso. Então, ele autorizou a expor o caso dele. Deixou tirar a fotografia dos documentos, já mandei lá para a Lúlia, porque ele está, se ele tivesse, ele está há 3 meses inscrito para ajudar a receber a ajuda do governo. Até agora não recebeu. Se ele tivesse recebendo os R$600, ele já tinha alugado um quartinho para ele morar, para não estar na rua. 4 meses já vai fazer. Vocês entenderam? Eu só pedir para abordar o caso, não é para escandalizar ninguém, não. É para a gente procurar melhorar para esses casos serem atendidos. Tanto esse aqui, como do outro. Não, mas veja só, veja, como é seu nome que eu esqueci? Veja só, uma coisa tem que separar porque é assim, outra coisa é a pessoa que precisa ser socorrida, não tem como separar. Então o médico que está atendendo lá na emergência, o cara está com o joelho troncho, ele vai voltar para casa, esperar entrar no dia seguinte, abrir a clínica da família, para poder a clínica da família regular ele. E aí ele não precisaria de emergência essa ultrassonografia. Ele foi para uma emergência do Miguel Couto. Ele foi atendido lá, provavelmente ele medicou, deve ter feito algum exame lá e disse: é bom fazer uma ultrassonografia. Pede, ele botou. Aí ele vai para a clínica da família. Isso sim, porque não é possível, ele é uma emergência, ele vai atender o paciente. Ou atendeu a título de emergência e observou o caso e pediu que ele fosse encaminhar num caso mais crônico, porque ele tinha uma situação de lesão ou alguma coisa que ele precisa ser encaminhado para uma cirurgia que ele não consegue fazer naquele momento. Aí pode ter sido isso, a gente não sabe, tudo depende do tipo de caso. Mas vamos continuar. Continuando. Além, então, os devolvidos, assim, os negados são aquelas solicitações que não têm critério ou que foram encaminhadas errado. Às vezes a pessoa clica lá no CISREG, nefrologia, e era neurologia, porque estão juntinhos sem querer, botou aí, a gente nega e pede para reinserir. Pendentes são aquelas pessoas que estão no sistema, tá? Mas que aguardam vaga, tá? Gera uma fila de espera, né? Então, às vezes está lá, é aquela história, dependendo do risco, da classificação de risco, pode passar. Absenteísmo. Olha, isso é um problema seríssimo. Olha a nossa taxa de absenteísmo. 50% está sendo... Tem que ter mesmo. Eu levei 9 meses para fazer uma... Explica melhor o que é isso aí. Eu levei 9 meses para fazer uma endoscopia. Se eu tivesse que morrer por causa do problema do resultado da endoscopia, eu já teria morrido. Porque foram 9 meses. Aí você não foi? Não, peraí. Não, veja só. Calma. Ela está falando do caso contrário, do caso quando o usuário é que não vai. Eu já fui uma vez, eu já deixei de ir, sabe? Porque em 9 meses que você vai, você já pensa até que já esqueceram de você, você tem que ter os compromissos pessoais. E às vezes cai um dia que você não pode deixar de cumprir com aquele compromisso. E aí? Você fica à disposição do SUS, é isso? À disposição do CISREG? Vou ficar esperando até o CISREG me chamar. Quando o CISREG me chamar, eu tenho que ir para não dar absenteísmo?
Mas 50% de ausência é muito grande. Se falta 1% de vagas ocupadas e não estão utilizadas, nós estamos jogando dinheiro fora, nós estamos deixando de atender mais 5 mil pessoas. Sejamos mais eficientes, porque a gente Agora, a gente não tem como atenção primária, não tem. A gente tem que estudar o porquê. Nós temos que estudar o porquê. Pessoal, um de cada vez, por favor. Nós temos que estudar, fazer uma pesquisa do porquê dos absenteísmos. Olha só, Não é dizer que eu tem fiz absenteísmo. um câncer. Por quê? Há um ano atrás eu fiz um levantamento sobre mulheres que tinham câncer. Eu liguei para 50 mulheres que estavam agendadas no mês inteiro no INCA. Isso foi um trabalho que eu fiz. Eu liguei. A maior. Não dá. Eu não tenho noção da quantidade. Tem faculdade, gente. Tem faculdade para fazer pesquisa. Olha só, a quantidade de pessoas, a maior parte delas dizia: esqueci, minha patroa não deixou eu ir, a unidade não me informou. Foram os 3 itens mais comuns. E a senhora acha que isso aí é normal? Eu não acho normal, mas a gente tem culpa. Não, mas a gente tem que pensar de Não. como vai solucionar. Como é que é o nome Culpa. dela? Ô, Regina, vamos deixar ela avançar na próxima exposição? O sistema, a gente tem que Como é o fazer nome com que o dela sistema mesmo? funcione, é isso. Esse é o compromisso. Funciona. Não é questão de culpa. Não existe culpa. Regina, vamos deixar ela. Veja só. Aqui na Deixa ela terminar logo. Aqui na AP21, o absenteísmo maior que chega para a gente é que, por alguma falha de comunicação, a unidade não avisa que o cara foi marcado. Telefones desatualizados é a maior causa. Cristina. Maria Helena. Sim, Regina, eu acho que você colocou coisas extremamente corretas, né? Já que você é uma pessoa que está à frente de tudo, né? Corretamente, a gente desanima, né? Com certeza. Eu moro no Brasil, no meu país, né? Defendo o meu sistema, que é o único, o Ministério da Saúde, que é a Secretaria Municipal de Saúde, que é onde eu trabalho. E defendo que ela seja cada vez melhor. E a gente ainda mora numa cidade que o berço da saúde está todo deitado aqui, desde a época do Império. Né? Desde o Império, a gente está com o berço da saúde deitado no município do Rio, não é nem no estado. Né? Então, essa roda a gente tem que fazer andar. Fazer andar. A gente, assim, não é defendendo, mas no município que eu trabalho há 41, vou fazer 42 anos, a gente avançou muito. Agora a gente precisa melhorar. Né? A doutora Ana trouxe algumas coisas que são super importantes. Né? Esse absenteísmo, tá? Ele tem a ver desde o cadastro. Tem a ver desde o cadastro. Desde lá da gente que recebe o cliente vai formular o documento dele da unidade. Tem a ver ali que a gente todo dia lá no posto, todo dia eu vou perguntar a mesma coisa a ele. E ele pode mudar. E rua também é endereço. Então não é o problema. Então, por isso a gente tem lá proximidade, mora perto da onde, com quem que eu posso falar. E eu lá na unidade de saúde, que eu voltei, né, eu costumo dizer, se não tem telefone, não tem acesso, a gente tem telefone fixo. Por isso que a gente batalhou muito para voltar o telefone fixo também. A gente precisa de um linha fixo. A gente está na linha da unidade de saúde, que é a própria unidade, que para onde o paciente vai, que quer confirmar, liga, não consegui falar, fulano de tal, deixa eu ver e manda avisar o paciente. Né? Agora a gente tem o grupo para isso, mesmo a gente tendo o WhatsApp. Né? E a gente agora já vai disponibilizando os WhatsApp das equipes. Não, já está lá, já está. Não, vamos disponibilizar para cá. Cada vez mais a gente vai usar as redes das pessoas. Exatamente. As redes sociais, os algoritmos sabem mais da gente do que a gente. Não só a rede, mas nem sempre usa a rede. Aonde eu trabalho, Pede para deixar avançar para ela concluir a apresentação. Você, como presidente, não vai fazer uma questão de ordem. Não, agora não. Deixa eu terminar. Quando ela terminar, aí você fala uma questão de ordem para ela conseguir terminar a apresentação. A carinha dela. Ela está ficando brava. A gente tem que repor, A área federal não está funcionando. Ela foi totalmente destruída, mas não foi agora esse governo, não. Ela vem sendo destruída ao longo do tempo. Ao longo do tempo, ela vem sendo destruída. A Ana não é agora, é culpada. A gente tem que puxar ela. Fora isso, o trabalhador Desculpa, o que vem sendo destruído? A rede federal, os hospitais federais. Sem contar os hospitais universitários. Também temos os universitários. São federais.
falar dos estaduais. Temos os Isso estaduais. é Então, eu acho que a gente teve um grande avanço. Não terminou não. Vamos deixar ela terminar. A gente teve um grande avanço. Vou escrever quem agora. quiser falar, Cara, isso tem cá. Só para você ver, o Conselho Distrital de Saúde, a gente não consegue botar aqui os gestores da rede federal. A gente já não consegue Vamos botar, conseguir. A gente vai lá buscar. a gente já não consegue botar os nossos municipais, principalmente as grandes unidades hospitalares, que a gente não pode ir. Então, a gente precisa sentar, porque às vezes uma coisa simples a gente consegue executar isso assim. Né? Cada vez que a gente avança na globalização, que a gente já viu que ela não vai funcionar em muitos espaços, já está sendo voltada para muitos espaços, a gente também tem falha. Que a gente tem isso, a gente tem, dentro da atenção primária, quando a gente optou em trabalhar no pedacinho de terra, sair do pouso, que é a unidade de saúde, o nosso papel na unidade de saúde é sair lá para o pedacinho de terra, sabe? O que está acontecendo. Foi por isso, para a gente acessar, estar mais perto. Tá? Tudo que a doutora Ana está trazendo procede. E a gente tem que voltar para ter uma unidade, fazer do jeito que a gente pode melhorar. O Conselho Distrital, temos que chamar todo mundo do jeito que todo mundo. E nós que somos Conselho, falando Conselho Distrital, nós temos que chamar todo mundo a sentar. E ver, vão ter coisas certas, coisas erradas, e a gente ainda vai ter brigar muito. A mais nova moda vai ser entrar no sistema penitenciário federal, já pensaram como é que vai ser? A gente está entrando engateando no que está aqui no Estado. Né? Já pensaram? Que é uma dificuldade. Vamos deixar ela terminar? Deixa ela concluir. Vamos. Só para vocês saberem uma coisa, não é só vocês que sofrem, não. Eu estou ali na frente do computador, que eu estou vendo casos pesados. Às vezes eu ligo para a unidade para dizer assim, como é? Diz aqui, aquele caso assim, doutor, o que aconteceu? Vamos tentar ver. É difícil, a gente também sofre, a gente sabe que o que está precisando, que a pessoa precisa, que ninguém procura o SUS ou ninguém procura a saúde por nada. Então, nós reguladores, sofremos muito. Não tenho dúvida. Você não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Muitas vezes eu chego em casa, é uma dúvida que eu não sei essa. Eu chego em casa Calma. cansada que meu marido diz assim, onde você foi? Eu estava lá na frente do computador. Eu não tenho dúvida. Mas a cabeça da gente fica muito pesada. Então, gente, cisregue é isso. Cisregue é uma coisa dinâmica, é uma coisa que todo mundo pergunta, todo mundo. Hoje é importante por causa é direito de todos vão para o cisregue, não tem mais aquelas historinhas que cada um vai procurar com o seu pistolão. Então, assim, isso é importante, né? Então, assim, eu estou aqui na casa, se precisar de alguma coisa, eu posso. Veja só. Só um minutinho. Eu também quero me inscrever. Vou escrever, viu? Já Você é Ângela. Pode falar. As nossas unidades, pelo menos eu falo pelo Depois escreve Noel, essa a aqui, gente ó. está Se direcionando inscreve também. todas as autorizações dos agendamentos direto para as equipes, e as equipes, isso é o que todos estão fazendo. E os ACS indo direto levar os agendamentos. Então a gente está tentando não ter e avisar, olha, não falte. Agora, quando não falta, a gente conversa, olha, a gente pode ver na unidade de origem, pode tentar ver se troca a data. Então, Mas assim, eu pedi isso e a pessoa falou para mim, lá- ou a senhora vai agora, a senhora vai voltar para o cisregue de novo. Não, mas a gente não vai uma distribuir. Na vaga não aceita. Você está escrito. Por favor. Não, então, aí o que a gente geralmente orienta é isso, a gente entrega já os usuários, já lembrando, olha, não esqueça de levar os exames, não esqueça, que tem as responsabilidades também do usuário, né? Você sabe disso, que tem direitos e deveres, a gente entrega, olha, não esquece de levar os exames, orienta bem, porque também não adianta a pessoa só receber o papel e não lembrar de fato, poxa, foi lá atrás, mas eu tenho que fazer uma endoscopia, de fato, a endoscopia ainda é muito difícil, colonoscopia também, mas eu acho, na minha opinião, dos anos que eu trabalho no município, tá? Eu trabalho 25 anos, como melhorou e como está melhorando. Então a gente pensa, o que é muito, tem muita coisa. Eu moro em Niterói não é assim. Niterói não é assim. Então, assim, tem muita diferença. É a cidade do mundo. Próximo. Não, deixa ela responder no final. Eu vou fazer uma pergunta, porque foi uma coisa que eu vivi.
tá? E eu acho que isso, assim, é fundamental, é o início, tá? A minha pergunta é o seguinte: tem computadores suficientes, computadores modernos, nem sei como é que fala, o programa eles conversam entre si, os programas são modernos, tem pessoas que consertem os computadores, tem TI que conserta, as pessoas que trabalham sabem mexer no computador, elas são treinadas, aquilo realmente funciona, porque eu sei que tem verba para isso. Então eu quero saber se tem, porque olha só, porque eu fui uma vez, eu estava no Hélio Pellegrino, na Rua do Matoso, e não tinha computador, e eu perguntei ao médico, mas doutor, isso dá uma olhada aí no prontuário, no seu computador, ele, minha filha, você acha que ele faz isso? Você acha que eu tenho computador? Você acha que eu tenho computador? Não tem, foi uma coisa assim horrível, que depois eu falo com você, até se você quiser, com mais detalhes, mas foi uma coisa, ali ficou claro que não existia computador na vida do SUS, entendeu? Então a minha pergunta é se tem, porque se não tiver, eu vou amanhã conversar lá com o vereador, entendeu? Porque eu sei que tem verba. Eu posso responder pelo Hélio, entendeu? Outra área, então assim, então a minha pergunta é isso, se tem ou se não tem, porque se não tiver, eu como cidadã, eu vou atrás disso, porque eu pago imposto. E o imposto que eu estou pagando é para ter computador no SUS. Entendeu? Então, pode dizer, e eu fui no Hélio Pellegrino, na Rua do Matoso, aí depois eu fui conversar com você, se lembra? Fui conversar com você, fui no vereador, falei com o vereador, mandamos um ofício para o prefeito Eduardo Paes, ele recebeu o ofício. Depois realmente eu fiquei sabendo que houve uma obra do Hélio Pellegrino, que parece que o Hélio Pellegrino, eu ainda não voltei lá, mas eu ainda vou voltar, porque dizem que agora realmente o Hélio Pellegrino está um espetáculo. Então pode ser, mas eu estou trazendo isso porque eu quero saber, também não estou falando só do Hélio Pellegrino, estou falando de todas. Hoje a gente responde aqui pela atenção primária, as nossas aqui da Zona Sul, né? A atenção primária era 2-1. E agora nós temos 68 equipes de estratégia da família, e as 68 equipes trabalham com prontuário eletrônico. Então todas as equipes têm computador, porque senão a gente não conseguiria trabalhar. Né? Porque a gente não faz mais eu quero dizer que não é uma manual. questão de falta de máquinas, de tecnologia, de TI. Não é isso. Pode ser até que seja uma questão de humano, né? De trabalho humano. Mas o que ela perguntou, Regina, quanto tempo faz que isso aconteceu? Foi acho que uns 2 anos. Em 2 anos mudou muito, Regina. Mudou muito. Foi águas passadas. A gente não pode esquecer. O que pode acontecer? Isso acontece e aí a gente tem um TI para isso. Não, eu sei que uma internet que cai, você está entendendo? Mas aí a gente tem uma rede, tem um TI que vai, conserta. Por exemplo, a gente tem um problema no Complexo da Rocinha, claro que tem, quem mora lá e quem usa sabe que tem. Nós temos um grande emaranhado, é difícil de levar uma internet boa até a unidade de saúde, é difícil, né? Todo dia, o meu TI, antes do TI chegar aqui, ele já tem um encontro marcado, ele está liberado, ele passa em primeiro lugar que ele vai, é no Complexo do Maria do Socorro, para poder ver se está tudo funcionando de internet, mas o que não significa que durante o dia não tem alguma interrupção, né? Mas assim, isso é exceção. Isso não é o nosso dia a dia nas outras unidades de atenção primária. E também estamos esperando que esse problema diminua bastante com a obra do Complexo Rocinha, que começou semana passada, onde a gente vai fazer a obra de estruturação mesmo, né? O chão está afundando, o telhado está ruim, e com isso está incluído nessa obra também um novo cabeamento da unidade. Entendeu? Então, assim, isso não é motivo para que não tenha atendimento. Perfeito. Obrigada. Próximo. Abílio, veja só, minha questão é uma reivindicação, que eu acho que a gente está falando da atenção primária, a regulação do SUSREG na atenção primária,
mas eu acho que a gente tem que estudar para modificar aqui. Se tem um profissional médico ou um enfermeiro que vê que o paciente precisa de uma regulação, ele tem que ter alguma forma de ele regular, porque eu acho que é meio fazer o ser humano sofrer. Você volta, deixa eu terminar, gente, você volta para casa, amanhã você espera a clínica da família abrir, você vai lá para fazer a regulação, aí a gente está procurando melhorar, mas a Rosângela sabe que as quedas de sistema de informática não são tão raras. Aí chega lá o paciente, foi com dificuldade, olha, está fora do sistema, você volta amanhã. Então, gente, eu acho que se o profissional médico já concluiu que ele precisa de fazer aquele exame, ele tem que ter alguma senha para ele entrar no sistema e já fazer o encaminhamento daquele ser humano, para não fazer ele ficar fazendo peregrinação. Não é assim, é uma reivindicação que a gente aperfeiçoa para mudar. Olha só, deixa eu te falar só um minutinho. Ele insere, tá? Ele insere. A hospital, você está falando ou atenção primária? Do hospital. Olha só, o hospital, ele insere área hospitalar. A pessoa está internada, precisa de um exame. Internação. Está internada, ele faz por internação. Agora, a pessoa que vai lá, por emergência, para o cuidado dela depois, é na clínica da família. Você já pensou se todo mundo do hospital resolver entrar no CIGEC? Vocês não, vai atender do caso que ele atendeu. E nesse caso... Vou botar 100 prestações? Mas, gente, olha só. Não, se o médico concluiu que ele precisa daquele exame, ele tem que mandar. Tanto é que depois esse cidadão, ele nunca tinha tido problema antes, era decorrente do acidente. Ele foi lá, fez o exame, fez o tratamento, ficou bom, está trabalhando, já voltou ao trabalho. Sei porque ele trabalha aqui, então eu estou trazendo casos concretos. Então, o que eu estou dizendo é que, se a gente não confiar que o profissional vai ser ético o suficiente para só burlar, entre aspas, os regs, se for realmente necessário, meu Deus do céu. Eu acho, amigo, que o que a gente precisa entender... É que vocês não estão parando para anotar a reivindicação. Eu acho que isso, como a gente já melhorou bastante, óbvio, a gente já melhorou muito. Cabe dizer que a gente já melhorou muito, mas óbvio, a gente tem sempre que melhorar. Né? Sim, é isso que eu estou reivindicando como conselheiro. Só isso, reivindicação. É isso. A gente não já caminhei e vou parar aqui de estagnar. Eu acho que é isso. A gente vai caminhando. Quem sabe no futuro não vai ser isso. É isso mesmo. Vamos caminhando. Posso falar, Edileuza, na minha vez? Edileuza, quem é o próximo? Regina. É assim, eu queria saber duas coisas. O que eu faço politicamente ou estrategicamente para que um hospital seja ofertante do sistema? É uma pergunta. O que eu preciso fazer para que um hospital seja ofertante do sistema, dos seus espaços de exame, de internação. Me inscreve de novo. Edileuza, me inscreve de novo. Eu trabalho com HIV e AIDS. Há 30 anos que eu trabalho com HIV e AIDS. E nós temos problemas extremamente grandes, por exemplo, de voltar para a atenção básica. Porque nós temos inclusive aqui uma guia de pessoas vivendo com HIV e AIDS, que a atenção tem que ser centrada na pessoa e não no território. Concordo. E as pessoas, ela pode ir a qualquer unidade e será atendida. Mas isso não é o que está acontecendo, infelizmente. Então, a pergunta seguinte que eu faço até porque eu vou com as pessoas no posto de saúde. Eu vou com as pessoas. E quem me conhece sabe que eu vou. Eu vou com as trans, por exemplo, no posto de saúde. Outro dia eu fui com um PrEP com um rapaz. E simplesmente na recepção a pessoa perguntou: mas por que você quer PrEP? Eu falei: isso não é obrigação dele de responder. Então nós temos muita dificuldade. Aí vem a segunda pergunta: se hoje eu tenho OS, EBSER, Fundação Pública de Direito Privado atendendo um serviço e não servidores públicos, hoje eu tenho um contingente só de servidores públicos concursados de 20%, eu fico me questionando com esse turnover que existe na iniciativa privada, porque é um turnover bem grande, como é que eu vou manter todas essas informações que a doutora acabou de nos fornecer
com essas pessoas que estão sempre mudando, o tempo inteiro mudando. Eu frequento com habitualidade o meu posto de saúde, que é Copacabana, e até a Isabel já não está mais lá. Mas Espera aí. Eu preciso Edileuza, entender organiza aí. como é que vocês fazem para poder ter a educação a tal fatídica, porque assim, as leis no país existem, as normas técnicas existem, as portarias existem, mas a população não entende, gente. A população não entende. O que é unir? Nunca ninguém ligou para mim e disse assim, Regina, eu estou no CISREG. Eu falei, ok, mas qual é o número do seu NIR? Ninguém sabe. Não é NIR. NIR é número interno de regulação. Qual é o número da sua solicitação? Ninguém sabe. Ah, sabe, tem que Ninguém fornece isso para o usuário. solicitação. Sabe como é que é? Como é que me deixaram lá em casa? O dia que saiu depois dos 9 meses. Depois que saiu os 9 meses do meu exame lá no Gasola, era um papel igualzinho a esse. Tipo assim, ó, a senhora passa lá no posto de saúde, tal hora, tal que a senhora passa lá para pegar lá o seu papel para a senhora poder fazer o exame, tá bom? Falei, mas você acessa, por que você já não trouxe para mim? Ah, é que é melhor a senhora passar lá e pegar. Aí eu perguntei, e se eu não puder nesse dia, porque eu tenho muitas obrigações, mas o meu sistema de saúde eu não vou trocar. Eu não quero iniciativa privada. Se eu defendo o SUS, eu tenho que estar no meu SUS. Porque é muito fácil você depender do SUS, trabalhar no SUS e ter iniciativa privada para atender os teus cuidados de doença. Não, eu quero o meu SUS funcionando, porque eu acredito num sistema que possa ser eficaz. Gente, a gente tem uma tecnologia hoje que eu tenho a inteligência artificial. O próprio Leandro Carnal, vocês conhecem bastante, ele falou através do PCD, que é um aplicativo, um aluno dele fez um exame, fez um trabalho, entregou para ele com base na inteligência artificial, e ele disse claramente, eu aprovaria esse rapaz. Nós estamos nessa era. E aí quando eu chego em Copacabana, e que nem os computadores, muitas das vezes não estão funcionando, eu estou falando de Copacabana. Um bairro que é o bairro e que tem turista assim. O turista fica maravilhado. Fala para ela resumir um pouco, Fala para ela. Ele fica maravilhado porque não gasta um tostão. Ele diz assim, como é que isso funciona? Edileuza, pede para ela resumir. Concluindo, Vou fazer a minha última, então, esse é o NIR. A terceirização, como é que vocês se viram com ela? Sim. Porque é o tempo inteiro mudando gente, né? E a outra pergunta é... A terceirização, você perguntou pelos hospitais federais, como buscar as vagas. Não, como é que vocês lidam com essas mudanças? Porque você falou muito... Como eu consigo que uma unidade seja ofertante de vaga? A primeira é o ofertante de vaga. A segunda é como é que vocês conseguem trabalhar com tanta rotatividade de gente. Eu tenho que estar treinando o tempo inteiro. Gente, a quantidade de protocolo, a quantidade de manual. Eu ontem estava estudando sobre tuberculose, que eu ia falar hoje de manhã sobre tuberculose, no Comitê do Rio Grande do Sul. Eu fiquei impressionada. Fazendo outra pergunta para te responder essa. Manuais. Pede para ela ser objetivo. Mas é lógico que não, a gente se comunica com essas pessoas. A gente se comunica com essas pessoas. Não sabe o que é CISREG, como é que funciona. Não tenho a mínima ideia. Eu fico impressionada de uma pessoa de saber que está regulada e eu não saber qual é o número dela na regulação. Ela não sabe. Eu peço para voltar para o serviço para saber. Regina, o processo de saúde ele vem melhorando. Ele vem Gente, eu quero que ele fique o que muito deixa melhor. doutorado quer, eu também quero. A doutora também quer, a Mariana também quer, todo mundo quer. Porque a gente vai receber Edileuza, organiza aí, Edileuza. tudo é um processo de pensamento. Antes, Pessoal. há muito tempo atrás, a gente não conseguia consultar nosso número de CISREG. Hoje a gente tem Minha Saúde, onde a gente consegue esse acesso. Então, as coisas elas vão evoluindo. Pessoal, a gente está na só lembrando, a gente está na fase que os presentes estão fazendo perguntas para ela responder. Então faz as perguntas, tem que voltar para ela responder. Por que eu falo dos terceirizados, paternizados e pejotizados? Regina, por favor, é que é uma pergunta que se você for fazer um longo... O Abílio, você falou quanto você pôde e ninguém interrompeu. Eu posso concluir?
Ela que tem que ir presidindo, tá bom. Você entendeu porque eu estou pedindo para você como presidente? Que eu não queria ouvir isso. Depois eu vou embora e não volto mais, aí tu não entende por quê. Eu te faço, porque você falou da grande dificuldade desses treinamentos, está tudo azeitadinho. Você pediu para eu vir te ajudar. E se tiver contra-referência, voltar de uma forma fluida, sem nenhuma interrupção no meio. Como é que você consegue fazer? Como é que vocês pensam em fazer isso, ou estão fazendo isso, com esse turnover grande? É só isso. Unir, turnover e o... Doutora Márcia. A gente tenta orientar todos os profissionais. Como eu sempre digo, quando eu faço o Vem cá. mostro a importância de passar as informações para que eu possa enxergar, olhar, você vai ser de você olhar e sabendo o que está acontecendo. Mas realmente, Depois eu quero falar contigo sobre o caso dele lá. Tem muita informação no primeiro momento. E aos poucos, ele vai entrando no ritmo e ele vai melhorando. Entendeu? Então a gente acerta isso. Deixa eu só concluir. Nós temos uma médico na cadeia. Aí, o médico, todo profissional. Desculpe, é responsável técnico. Médico pela CARPA, assim como a gente também é responsável de enfermagem da CARPA. Todo enfermeiro que a gente contrata, a RT de enfermagem conversa com ela, passa os protocolos, lógico que é uma primeira reunião, mas é uma maneira dela conhecer, ter o primeiro contato com aquilo que a gente desenvolve nas nossas atividades do dia a dia. Doutor Nuno também, que é o nosso RT médico da CARPA, todo profissional médico que chega na área novo, ele também faz o dia, ele passa os protocolos, ele conversa sobre o chefe, ele ensina em CI, ele ensina além a mexer com o prontuário eletrônico, porque o prontuário eletrônico não é igual na rede privada, muitas vezes ele vem da rede privada. Então, assim, a gente tem esse cuidado. Hoje, inclusive, os gerentes que a gente está trocando, que chegaram novos na unidade, a gente também fez isso, senta um dia com a gente, estuda todo o protocolo, a gente mostra os protocolos, a gente vem tentando melhorar. Óbvio que tem muito para se fazer. E óbvio que muita coisa, gente, a gente aprende no dia a dia com a educação continuando assim. Mas o que é importante dizer que toda unidade também ele tem uma referência que pode te dar esse Segura aqui para mim, que eu vou falar com ele. Pode discutir o caso. Esse médico está com uma dúvida, esse caso é para inserir no C, é para inserir no CIGEG, senta com a reforma, a gente não está entendendo? Liga para a gente. Toda unidade tem uma RT de enfermagem também, entendeu? Que são as pessoas que vão fazer muita educação continuada, entendeu? Toda unidade, Maria Helena tem, a rede de enfermagem médico, a Laura tem, a Angela tem, Carol tem o Vidigal. Então isso é uma maneira da gente ir dando um serviço. Óbvio, a pessoa chega nua, e a gente tem que ensiná-la mesmo muitas vezes, né? Mas a gente tem um grupo que pode ajudá-la nesse sentido, né? Já jogar ela lá e Se eu estou na regulação, por que não me dão o número da minha regulação? Dá para falar lá fora. É para dar. muitas vezes, É o direito seu, pelo número da sua solicitação que foi inserida no sistema. Inclusive, se você quiser a cópia da inserção da solicitação, é sua também. Obrigada. É direito seu. Rosângela, ô Rosimara, tá com a palavra você. Pode continuar. Ai, cara, eu não acredito. Não acredito. só para completar o que você está falando. Você me dizer que quer falar. Não tem. Sim. Não tem computador engraçado na recepção. Rosângela, a Rosimara quer falar agora. Eu falei com você assim, do fórum de rede, porque eu Sim. acho que isso que a Regina está falando. Isso é um assunto. Das unidades responderem a qual referência é um tema importantíssimo para a gente trazer para o fórum de rede. Só que a gente precisa fazer um movimento, e aí o conselho tem que estar junto e cobrando. Viu, que Regina? todas as unidades da nossa área, sejam Sim. elas municipais, estaduais ou federais, Sim. venham ao fórum de rede para ouvir as reclamações. Só porque nos avisar. você tem que trabalhar com os casos. Sim. Então, assim, se ela recebe uma contra-referência, vai levar para quem tem da família que não tem nada escrito, aquela unidade que foi atendida tem que saber que ela tem que responder. Inclusive, nós fizemos o primeiro fórum de rede semana passada, e o nosso, o que
Nós temos Obrigada. proposta. Já tem até a planilha e as pautas. A gente vai trabalhar, gente, o encontro mensal. E a gente vai fazer casos. Estudo de casos. O que é o fórum de rede? Vou falar. Então a gente vai fazer estudo de casos. Por quê? É um momento ímpar, onde vai estar as unidades de atenção primária, vai estar junto com o Serleblon, junto com o Miguel Couto, junto com a maternidade escola, junto conversar com o junto. IFR, boa. junto com o CAPS. Isso é muito Maurício bom. Reis, Souza, entra na rede. É trabalhar em rede, isso é muito bom. Saúde, ela é composta pelas É aquilo que a gente já pensou lá atrás. estadual e federal. Sim. Então, o fórum de rede é para que você possa reunir essas três esferas Sim. que atendem ao SUS, os três estão inseridos no SUS. E a gente tem como premissa trabalhar com casos, porque a gente não está no fórum de rede para acusar ninguém. A gente só quer mostrar que o Sim. fluxo tem que ser correto. Corretíssimo, é isso. E Então, a ideia é trabalhar com alinhar casos mesmo. nesse sentido. É alinhar. É de fato a gente pegar o caso e estudar esse caso do início ao fim. É tipo round, né? E aí, assim, E aí essa vai ser usuária começou pela atenção primária, precisou ir passar pelo Serleblon, pelo Miguel Couto. Gente, nós temos Teve uma pouco falha minuto, hein? no retorno, pode ser de contra-referência. 5 minutos, ainda tem um companheiro lá. Se a gente expor ninguém, qual Tem um foi a estudo. falha? Foi essa? E junto a gente Tem que trabalhar sobre o fato e não sobre... Exatamente. Concluindo, minha. Tem a data de junho. Vocês concluíram? Aqui eu não vou estar com elas. mas- Concluíram depois na próxima, né? Tem um companheiro lá, o William, né? Gostaria de dar a palavra. Quando eu estava com um problema, bom, meu nome é William, se não me conhece, lá do Fedigal. Estava com um problema de saúde, passei com o médico, porém eu já sabia o que era, qual era aquele processo que eu ia passar por oftalmologista. Porém eu passei com o médico da clínica da família primeiro. Ele me encaminhar para o oftalmologista primeiro, ele me entrou com remédio. Sabendo que, tipo assim, era clínico geral, o remédio eu não ia resolver, eu já tinha ido no particular, já sabia que era um caso cirúrgico. Por que eles demoram tanto para inserir a gente no CISREG, sabendo que já era o problema de encaminhar a gente para um bloco, que lá não tem? Demorei 1 ano para conseguir tentar me colocar no CISREG para poder fazer minha cirurgia, para poder passar com o bloco. Mas demorei 1 ano para conseguir uma consulta com o bloco. De toda vez que eu ia lá, com o mesmo problema, com sangramento e tal, que eu estava, me dava remédio, o remédio nunca me encaminhava com o bloco. Só consegui encaminhar com o bloco depois de muita luta que eu consegui me encaminhar. Acho que foi até a Carol que colocou o categoria, colocou o nome do XR, que eu fui falar com ela. Mas depois de 1 ano, acho que ela nem estava no posto ainda. Já tinha 1 ano que eu estava indo no posto com esse mesmo problema da hemorroida, 1 ano atrás. Agora eu consegui me operar. Isso você vai precisar da gente depois, para a gente Entendeu? verificar. Mas isso foi 1 ano Porque, que eu porque, pegar meu assim, protocolo porque lá. assim, a gente está falando de uma conduta médica, né? Assim, a gente é exatamente isso. Carol tem condição de conversar profissional e saber o que aconteceu. Se a gente não pode esquecer, Tô cansada que agora. a conduta é do profissional médico, que é técnico, entendeu? E é a pessoa que define até onde ele pode tratar. No momento que ele não mais consegue tratar e passa a seguir para a especialidade. Isso não é coordenação. Isso não é a doutora Ana do CISREG. Isso nem é a direção, nem a Não, até coordenação. porque isso aí foi rapidinho, Mas depois que ela me entendeu? colocou, saiu muito rápido. Só que Sim, mas aí depende. inseri no sistema, que demorou 1 ano. Eu entendo. Aí isso você vai ter que fazer com a sua, com as gestoras da unidade, porque é uma conduta médica. E nós não podemos interferir numa conduta médica. A gente pode avaliar se essa conduta foi correta, né? O que a gente pode seguir o histórico, mas isso não vai ser a gente aqui no conselho, nem vai ser a gente pra cá. A gente tem uma gestora na unidade, a gente tem a RT médica. A RT médica é a profissional médica responsável por todos os médicos da unidade. Ela que responde sobre todos os médicos da unidade, inclusive no conselho, lá no CREA. Ela quer perguntar. Então, esse é o caso Aquela de amarelo. Carol, doutora Patrícia, Thomas, entendeu? Para vocês verem. A conduta foi correta, mas não é aqui que a gente vai discutir isso. Você está entendendo? Que cabe entender que é conduta médica e que a gente, como gestor, a gente não pode interferir. Agora, gente, também. José, que é a última. Dando continuidade, a dúvida que o William
Josete, a última. Eu já mandei por e-mail da do Conselho Distrital, porque como falaram aqui anteriormente, né? A gente não tem a obrigação de saber algumas coisas, né? Mas eu acho que o profissional que está lá na unidade básica tem a obrigação de nos orientar, né? Isso que você está falando agora, Rosane, para mim, é novidade. Porque, assim, hoje mesmo aconteceu uma situação, que a Carolina pode ter relatar, e a gente não tem essa informação dentro da unidade de saúde. Qual informação? Que você acabou de falar. Quando a gente tem algum problema, primeiro procura quem? A gerente, a RT, que é a responsável técnica, a médica, né? Então, assim, para mim, é uma informação nova, eu estou até anotando aqui, né? Então, a gente não pode mandar para o Conselho Distrital essa informação. Isso eu não disse que não pode. Eu não disse isso. Não vamos distorcer. Estou dizendo porque dentro da unidade, quando a gente tem um problema, o primeiro canal, que é o mais efetivo, é você procurar o gestor, o RT, porque eles vão ter acesso ao seu prontuário, à sua história, vão poder discutir o caso e ver de fato qual o caminho, né? Se o caminho que está tomando é correto, se está seguindo os protocolos. Porque quando chega para a gente, você está entendendo? Eu aqui estou com o prontuário. Qual é o seu nome? William. Do William. Eu posso expor a história dele aqui, abrir um prontuário e puxar a história dele aqui? Não. Eu posso chegar aqui e dizer que o médico teve uma conduta errada? Eu não sou nem médico. Eu não sou órgão, entendeu? Eu não sou conselho da categoria, você está entendendo? Então, é para a gente entender de verdade qual é o nosso papel e até onde a gente pode ir. Eu tenho RT médico. Olha, quando o doutor Nuno na capa pode perceber que tem algum protocolo que não foi usado corretamente, ele vai chamar, olha, doutora Patrícia, no caso do Vidigal, olha, estou achando que isso aqui não está muito bom, vamos sentar, vamos ver se realmente seguiu o protocolo, vamos ver se a gente realmente fez tudo que tinha que fazer, será que era agora o momento de examinar? Mas isso tem que ser novidade, mediante o protocolo. Tem, muita coisa. A gente quer ver, semana passada eu vi uma denúncia, uma pessoa reclamando que o filho dela só tinha consulta de 3 vezes. Só que depois da idade, de uma certa idade, é protocolo a criança ter consulta de 6 em 6 meses. Você está entendendo? Então é isso que a gente precisa saber. A gente, eu acho que é dever nosso mesmo, enquanto população, a gente reclamar sim. Mas a gente precisa saber se aquela reclamação tem fundamento. Você está entendendo? Tem fundamento? A criança reclamar que a criança está com consulta de 3 em 3, ao invés de 1 em 1, porque a gente não pode esquecer que a gente não toma decisões da nossa cabeça, a gente segue protocolos do Ministério da Saúde, protocolos do próprio município, né? A gente tem protocolos do Corém, então a gente não sai tomando decisão assim da nossa cabeça, entendeu? Por isso que eu acho, sem problema, primeiro caminho é procurar a Carol, a RT lá, da unidade dela, procurar a Ângela, o gestor local, Maria Helena, que está todo dia no sei, entendeu? É isso, porque o gestor, ele consegue entender a história, envolver outras pessoas da unidade, seja a internet, a de enfermagem, você está entendendo? E informar. Isso aí é maravilhoso na teoria, né? E quisera que isso funcionasse, né? A gente no Vidigal hoje, você sabe que a gente está com uma série, né? Primeiro é o local, né? Que está insuficiente para atender a demanda, né? E segundo, isso eu também falei com a Carol, até no livro da Jorge Concorrência, toda vez que a gente vai lá, a Carol também escreveu, que a maioria dos moradores nem sabe que tem aquele livro, a gente escreve, toda vez que a gente vai lá. Aonde é esse segundo Vidigal? E eu acho que falta comunicação com aquele que está de frente. Eu falo isso e repito. A ACS, tá, da favela do Vidigal não está treinado nem capacitado para atender o morador. Hoje aconteceu uma situação, um senhor de 71 anos, eu fiquei preocupada se ele ia passar mal, não foi, galera? Então, assim, é minimamente acolhimento, sabe? A gente chega no Vidigal, eu já passo mal com o posto, sabe? E assim, a Carol, hoje, ela é gerente, tem a doutora Patrícia, mas quem disse que a gente consegue chegar até ela? Porque de cara já tem segurança, aguarda. Aí você vem na SS, não pode entrar, aguarda.
Aí você imagina, aconteceu isso comigo, eu fui levar meu neto. Eu não sou uma pessoa desinformada, graças a Deus, né? Hoje eu faço parte do Conselho de Estado de Saúde, mas aconteceu comigo, inclusive a Cécia gritou comigo, na frente da ANT, enfermeira. E ela ainda falou assim, você não quer passar? Eu falei, eu passar? Você tem que tomar atitude. Entende? Então são coisas que, tipo assim, que é de organização, né, local, de respeito mesmo, sabe, dos moradores. O Vidigal, todas as reclamações, inclusive eu estou botando lá no grupo, vocês estão vendo quem está me acompanhando, todas. O William falou, eu conheci, ele me ligou, ele esperava, ele estava lá no 8, já era meio-dia, ele sangrando, ninguém entendia, ninguém nem olhava para ele. Entendeu? Então é uma questão de treinamento, educação continuada, humanidade. Gente, são moradores da favela. A CS não tem que ser morador? É um critério? A gente está assustado com o Vidigal. Nós, moradores, estamos assustados. Essa primeira conversão de um livro de abaixo-assinado que está rodando. Você estava lá terça-feira passada. Porque a gente não está mais aguentando, ninguém escuta. Entendeu? E assim, eu afirmo, a CS é a porta de entrada. Isso aí. É a porta de saída também. Podemos concluir esse ponto, então? Tem a... Sou eu? Eu acho que encerrou em você. Tem mais alguém? Fala agora, encerrou. Respondendo, Você respondendo algumas questões, né? Primeiro, em relação aos protocolos, né? Eu acho que eu cheguei a conversar com você, ou alguma coisa que foi me passada, não sei, uma história individual, exatamente não. Mas assim, existem protocolos clínicos que a gente segue na atenção primária. E nem sempre a gente, como usuário, eu queria um encaminhamento para o cardiologista, eu queria um encaminhamento para o proctologista, eu queria um encaminhamento, enfim. Nem sempre é a indicação, porque o médico de família ele tem competência para atender até 80% da demanda da população. Né? A gente só encaminha os casos que realmente precisam ser encaminhados. A gente tem protocolos clínicos que a gente precisa seguir. A gente cai em algumas questões, talvez a rotatividade de profissional, não sei se foi o seu caso, né? Eu sou lá desde outubro para eu entender, mas assim, quando você é atendido por um médico, e aí aquele médico saiu, entrou outro, aquele outro médico, ele pode te avaliar de outra forma. Isso cai no que a Rosângela pontuou, conduta médica. Entendeu? Isso não cabe a nós, na verdade, chegar e dizer, o médico vai agir dessa forma. Não. O médico estudou, o médico sabe os protocolos, ele segue como ele precisa seguir a linha de raciocínio dele. Ele precisa ver todo o processo, ele precisa ver o que você já fez, dentro do que você já fez, ele vai dar continuidade ou vai reiniciar o processo de tratamento, tudo depende de como o médico vai te avaliar. Né? Então, provavelmente você caiu nesse processo, porque realmente isso é uma coisa que, em relação ao trabalho e serviço do Vidigal, a gente vem aperfeiçoando. Né? Quando eu cheguei lá em outubro, a gente aperfeiçoou algumas questões. Uma das coisas foi a questão da porta de entrada. Né? Até a maneira do acesso era diferente. As agendas eram fechadas, a gente abriu o acesso, a gente abriu a porta de entrada dos acessos. Por que a agenda é fechada agora não? Aí isso não tem protocolo? Então, vamos lá. Na verdade, o que a gente aconteceu e a gente visualizou que antigamente o Vidigal só estava atendendo. A unidade está trabalhando como se fosse um SPA. Exato. Era um SPA. Era simplesmente um pronto atendimento. E aí tem exatamente hoje, a partir do ano passado para cá, a gente retomou a atenção primária. Acabou o Covid, né? Está tudo controlado. A atenção primária voltou a ser estruturada. E a gente, quando trabalha em atenção primária, a gente trabalha com os protocolos. Você está entendendo? A gente trabalha com agendamento. A gente trabalha para dar conta do hipertenso, do diabético, da gestante, da puericultura. A gente dá conta de atendimento de rotina. Não é só uma SPA. Outro dia, quando eu fui ao Vidigal, eu até estava conversando com a amiga, e ela disse para mim, a gente quer, na verdade, mais médico, a gente quer mais ser atendido de livre demanda. É livre demanda? A gente entendeu o que a gente quer. A gente quer uma UPA, ou a gente quer de fato uma clínica de família que vá
fazer continuidade da assistência, entendeu? Que vai criar vínculo. É isso que a gente precisa entender. A gente entende que o Vidigal precisa de uma nova sede e a gente está atrás disso. Você não tem ideia como a gente tem corrido atrás disso. Tá? Só eu já fui N vezes. Já fui no colégio, já fui no colégio das freiras, Estela Maris. A gente está procurando vários espaços para ver se a gente consegue fazer uma nova sede do Vidigal. Mas não é fácil. Não é fácil. Entendeu? A gente entende que a gente precisa de um novo espaço, que a gente quer. A gente sabe que se a gente tiver um novo espaço, a gente consegue ampliar a equipe, que também é o que a gente quer. Né? Hoje a gente sabe que a gente precisa de um equipe maior, mas que lá não comporta. Mas a gente tem que entender que a gente trabalha em estratégia da família, com agendamento da consulta de rotina, entendeu? Para agendamento de hipertensos diabéticos e história de pericultura, entendeu? E que, mesmo com esse agendamento, com alguns horários livres para atender aquela demanda, que é uma demanda mais emergencial, porque ninguém está livre, né? De amanhecer um dia com uma dor de cabeça, uma dor de garganta, com uma síndrome gripal. Mas não é só esse tipo de atendimento que a gente tem que dar no Vidigal, a gente precisa programar para, de fato, atender como as outras clínicas do território. Não, tem essa opção de UPA, tem 2012. Não tem opção de UPA por lá. Não, opção de UPA por lá não tem. A gente precisa, o que eu estou querendo dizer não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte: Vidigal, a gente não montou um Vidigal, que estava atendendo como se fosse uma UPA. Como toda. Atenção primária, sim, até porque a atenção primária precisa parar em virtude de uma Covid. Então, teve momento que a gente só atendeu o quê? Gestantes, agricultura, o resto era livre demanda. A gente teve 2 anos devastador para a saúde, né? O sistema. A gente tinha que priorizar atendimento de síndrome gripal e caminhar com uma campanha de vacinação que foi enorme. Agora, acabaram isso. Voltamos, não acabou. Mas estamos numa normalidade? Estamos caminhando, né? A população precisa continuar se vacinando. A gente precisa que a população tenha adesão às campanhas de vacina para que a gente não volte a ter aí um surto de Covid, de influenza. Porque Vidigal, como todas as outras unidades, precisam atender com os protocolos da estratégia de saúde da família. Né? O atendimento pelo médico, pelo enfermeiro da sua equipe, entendeu? Ter o vínculo sim com a CS, você está entendendo? É isso que a gente está acreditando. A lógica desse equipe. Pessoal, Edileuza, esse ponto. Agora tem a. Eu não concluí. Você concluiu? Não desconcluí. Em relação à lógica de equipes, né, que é o que eu retomei do Vidigal em novembro, quando eu fui para lá, que eu fui dia 30 de Está alongando outubro, muito lá. o ponto, Edileuza. Então, novembro, dezembro, a gente retomou a questão das agendas, a gente retomou a questão da organização de equipes, por microáreas, de fato, os acessos tinham suas microáreas, mas é isso, eles precisavam voltar para o território, como deveria, né? Os acessos, eles assumiram algumas tarefas administrativas, como não era de praxe. A gente sabe que só construir todas as unidades, entendeu? Então, assim, só que a gente tem um problema muito pontual no Vidigal, o problema de acesso, de subida, de descida. E aí, com isso, a gente tem uma população muito doente, por causa de todo o processo da pandemia. Isso não aconteceu só no Vidigal, aconteceu em todo lugar. Só que o Vidigal, a gente tem a questão do acesso, né? De subir e descer, piora um pouco o processo. Então, acaba que a única unidade de saúde que a gente tem lá é a clínica da família. Então, a própria população age como se fosse uma pequena emergência, né? E a gente entende isso e a gente tenta acolher da melhor maneira possível. Só que a gente precisa retomar a nossa lógica de território, de trabalhar com clínica de família. Porque senão, a gente nunca vai resolver a população doente do Vidigal. A gente vai estar sempre apagando incêndio. A gente vai estar sempre atendendo esse paciente depois que ele já vem doente para mim. Né? E não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é cobrir a área. Então, o que eu tenho feito como planejamento em relação à melhora do acolhimento, em relação à melhora no território, é todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu já passei para vocês até em reunião de colegiado gestor. Trabalho de reunião com os ACS, divisão de mapeamento de território. A gente apresentou
Cada ACS apresentou para mim o seu território esmiuçado. Eles estão voltando a trabalhar no território, inclusive isso é uma dificuldade que eu estou enfrentando no Vidigal, porque os acessos voltaram para o território e a gente está recebendo uma demanda monstro de pessoas que estão indo lá buscar o carro. E a gente precisa abraçar essa população. Então, é esse o meu trabalho, mas ele é rotineiro e a gente precisa implementar todos os protocolos. A gente não pode mais dar jeitinho, a gente precisa organizar o serviço para que ninguém mais sofra, porque se a gente foge um pouco do padrão para resolver o problema de a gente não resolve de ninguém, a gente atrasa um monte. Então a gente precisa seguir o fluxo e todo mundo precisa trabalhar junto para a gente conseguir alcançar isso aí. Rosângela, só um instantinho para entrar cá dentro, a Rosângela gostaria de saber. Deixa eu dar. É Carlene, né? Carlena. Isso. A nossa questão da Lago Vidigal é sempre em prol do espaço. E isso vem de anos e anos, porque eu já sou moradora há 45 anos no Vidigal. E a gente vem lutando por esse espaço. Na gestão do Crivella, ele apresentou aquela casa ali da Avenida Niemeyer, que é aquela casa ia ser a clínica da família ali. Foi o Crivella, não foi o Eduardo Paes. A gente foi. Mas você lembra que foi tudo não, entendeu? Um valor, o valor ficou muito maior. E aí a gente, uma coisa é você começar uma negociação com um valor e chegar no final da negociação com 3 vezes mais. Existe um processo, a gente trabalha numa máquina pública, a gente não é que nem na casa da gente, olha, que eu comecei o processo com dinheiro e vou pagar outro, né? Não é assim. Mas o caso do Vidigal, desculpa te interromper, é que a mídia ela vem do Vidigal de uma forma que parece que as autoridades acham que o Vidigal é o quintal mais famoso do Rio de Janeiro. De uma forma que o Vidigal não precisa de saúde, que o Vidigal não precisa disso. Por quê? Porque a mídia coloca o Vidigal no pedestal. E nós que estamos lá no nosso dia a dia, sabendo o que está acontecendo lá dentro, é que sabemos como Carolina hoje se encontra lá, ela sabe a dificuldade que ela tem hoje para trabalhar ali dentro. A gente sabe disso, a gente está à procura de um espaço. Mas será que esse espaço vai sair? Porque o Vidigal, os moradores não têm esperança nunca de que isso vai sair. A gente trabalha isso intensamente. A gente já visita todos os espaços. A gente está, não sei se vocês sabem, a gente está com um documento com a escola Estela Maris, para poder ver se ela libera o galpão. Está desativado, porque parece que o rapaz estava alugando o galpão. Está alugado. Não, ele realugou. Mas ele não pode sublocar. Ele desocupou o local. Eu sei, ele sublocou e a gente estava tentando deslocar. Então, ele agora fez um contrato de novo de 3 anos. Entendeu? 5 anos. De 5 anos, né? Fez um contrato de 5 anos, então quer dizer, ali. O hotel botou o preço lá em cima. O hotel botou o preço lá no alto. Você entendeu? Então quer dizer, cada local que vocês visitam, que vocês acham que vai ser ali, vai ter sempre. Então tem aquele terreno ali também em frente, um terreno em frente esse galpão que você está falando, do Estela Maris, aquele terreno ali que hoje é o estacionamento, aquilo ali é da prefeitura. Aquele terreno, se a gente vai fazer um espaço, vai ficar igualzinho que já está lá. Porque ele é um terreno que ele não é plano e ele é pequeno. Então ele não foi aprovado pela engenharia, porque a gente ia gastar um dinheiro, investir um dinheiro público e a gente não ia conseguir fazer uma clínica maior. A gente ia ficar no mesmo problema, só que em outro local. Entendeu? Eu fui lá. Eu fui. Mas já foi avaliado? Eu estou tentando, entendeu? Eu estou tentando. Aquele terreno que está ali, do lado da escolinha, entendeu? Já fui lá. Estou tentando.
entendeu? Também enchi meus olhos, brilhava. Quem me deu o endereço dele foi o Márcio, da Associação de Moradores, a gente foi. Mas assim, é uma coisa muito fácil, eu consigo pedir outra coisa. Até porque eu preciso, também, eu até falei isso com o diretor da escola, pegar um pedacinho da escola, já está ali o terreno, sim, entendeu? É isso, fazer parceria com a educação para pegar uma parte do terreno, para poder discutir a direção. De fato, a gente precisa fazer uma clínica para Vidigal, mas não adianta fazer uma clínica para Vidigal, que eu vou continuar com o meu mesmo número de equipe, com 3 equipes, gente. Eu preciso fazer uma clínica no Vidigal que eu consiga aumentar esta capacidade. Porque eu aumento o número de equipes, eu aumento a capacidade de resolução. Entendeu? E de atendimento, entendeu? Hoje a gente ainda não tem esse número não saiu ainda pelo censo, né? Questão de habitantes lá. Ainda não saiu. Em tese, quantos tem estimativa de 36 mil habitantes. Não, mas atualmente é de 23 mil. Deixa a Rosana concluir. Não é isso que importa. Hoje a gente trabalha com os números que estão lá cadastrados. Então vai esperar o dado oficial do IBGE? Não, a gente não está esperando o dado oficial do IBGE. A gente está procurando um terreno. Não, procurando para saber a quantidade de equipes que pode ser. Sim. Mas não precisa esperar. Se esperar, a gente pode caminhar, mostrando espaço, aumentar o tanto de equipes, depois sai esse dado, a gente aumenta mais. Começou até uma obra lá, né, no nosso postinho, né, não tem como chamar aquilo de família. A gente está tentando fazer uma obra. Tirando a farmácia lá de cima e colocando a gente está tentando fazer alguma adequação para melhorar. Não é o que vai ser ideal, para melhorar. Entendendo que, se eu tiro a farmácia lá de baixo, eu posso ter uma sala ali de procedimentos, de observação, entendeu? A gente sabe que aquilo ali não é, de fato, vai resolver. Mas a gente precisa caminhar e tentando ajudar, melhorar pelo menos a ambiência, na medida do possível, até que a gente consiga um local para a gente construir. Na verdade, vai fazer assim um mapeamentozinho para poder deixar. Veio um consultório aqui para aumentar o atendimento e a clínica da família vai andando até chegar um dia. Como moradora, sinceramente, eu não tenho essa esperança não, como moradora. Porque a visão do morador, né, é tão interessante e importante a gente ver numa reunião dessa. Eu estava com muita dúvida sobre o XIGEC. Ninguém no posto nunca conseguiu me explicar, tá? Inclusive, o que a doutora falou ali, todo mundo aqui confirmou que é direito que nós temos, daquele papel do XIGEC e do papel comum. Me negaram. Né? Me negaram. E aí, quando eu fui na minha consulta, se negaram do meu neto. Eu tirei uma foto. Eu falei, eu posso tirar uma foto? Eu tirei uma foto. Quando eu peguei a foto e analisei, estava sexo feminino. Alguém que comentou com relação ao sexo, né? Eu falei para minha filha. Aí eu falei para minha filha, tá, sexo feminino com um documento que vai encaminhar para o XIGEC. Tem uma coisa errada aí, né? Quando eu fui na minha consulta, eu pedi para mudar, estava errado. Bem, tranquilo, o nome do meu neto é Otto, pode ser Otto, né? E aí não foi. Mas me negaram o papel. Eu tive que tirar foto. Então agora é um dado que eu vou falar para as pessoas que é um direito que a gente tem, né? De ter esse documento. Me foi negado. Não foi ninguém que me falou. Foi negado a mim. Tanto que eu tirei a foto. Isso é uma coisa que você podia trazer para mim. Você já aproveita e dá os informes. A Rosângela vai precisar sair. Pessoal, antes da Rosângela dar os informes, tem que encaminhar o ponto de pauta oficial da reunião plenária, o Edileuza. A reunião não deu quórum, a gente tem 24 membros na plenária, dos 24 compareceram 10 representantes da plenária, então não tem quórum, precisaria de 13. Então, o ponto que está pendente de solução vai ser adiado novamente. Tem que dar um encaminhamento para o ponto oficial da pauta, que é a eleição da executiva e substituto da presidente. Então, aí vai ter uma reunião da executiva quinta-feira, aqui às 15 horas, e a executiva vai montar a pauta da próxima reunião. Sendo que a pauta da próxima reunião é do dia 25, já tem um convidado, que é o Dr. Hugo da Saúde Mental. Ele vai fazer a exposição sobre saúde mental na área da P21.
Então, a gente já tem um ponto de pauta que é relativamente longo e vai ter que levar esse outro ponto de pauta para a reunião plenária do dia 25, que era um ponto de pauta que era para ter sido resolvido na plenária de março, que não deu quórum. Chamamos essa extraordinária hoje, não deu quórum. Então, o ponto que tem deliberação não pode ser apreciado hoje, tem que ir para a próxima de novo. A reunião que não atinge o quórum, ela pode ser informativa, como foi hoje, mas não pode se deliberar nada. Tá? Então, o ponto principal da reunião, que era deliberativo, que é a eleição da nova executiva e da substituta. Essa reunião está marcada para o dia 25. Vai ser um ponto de pauta lá. Você está falando da executiva? É porque dia 18 eu vou ter um... Não, que a executiva, ela está marcada até o final do ano. Eu vou marcar os moradores da vacina. As executivas... Deixa ela dar um informe que ela Tá. também dá o veterinário da Tá bom. Hoje eu preciso ir, o único dia que eu tenho que ir. Só falar um pouquinho do que a gente, sábado passado, a gente fez uma campanha de vacinação. Né? Foi uma campanha muito produtiva para o Brasil. A gente fez na área quase 19 mil doses entre influenza e Covid. Eu acho que isso é muito importante. A gente não pode desistir, a gente vai continuar. Né? A gente tem muito para caminhar ainda para vacinar. A gente já está fazendo parceria com os colégios privados e clubes, igrejas, para a gente tentar ganhar aí, aumentar a nossa cobertura vacinal. E fora isso, dizer que a gente começou na semana passada com a obra do Complexo Vacina. Então a gente está meio que fazendo uma conversa no território para a gente ver como é que vão ficar os serviços, né? Para a gente não ter nenhum prejuízo para a população. É uma obra que deve durar de 4 a 6 meses. E é uma obra grande, que inclui telhado, piso. E lembra mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Tá? Queria, antes dela sair, dizer que dia 25 eu não poderia estar aqui. Então não tenho como dar a reunião lá da vacina. Infelizmente vai ser às 2 horas. 25 de maio. 25 agora. 25 de maio. Aproveitar e comunicar que em junho estarei de férias e fora. Delícia, hein? Tem que fugir. Se for igual a Rose... Já vai complicar, a maioria de férias. Como vamos fazer, gente? Vocês resolvem. Já 25 eu não tenho como. Não tem como. Não. 26 é a conferência estadual. Você que a reunião fosse depois desse. Né? 26 é a nossa estadual. Esse calendário foi votado aqui. A gente também não tem como mudar um calendário que já foi votado aqui. Tá certo, Não, mas Tem só como. a Helena está comunicando. É só a Helena. Isso, está comunicando para justificar por que ela não vai estar. Eu vou dar. Dia 26, Rosângela vai estar. Se não tiver, É a reunião do mês de maio. Essa que nós estamos fazendo hoje foi a de abril, que não deu quórum. Só que hoje não deu quórum de novo. Então o ponto que era deliberativo não pode se deliberar hoje. Não era bom também fazer o tour de force para no dia 25 vir mais pessoas para poder resolver isso? A gente fez, E- eu divulguei muito, gente, convidei sim, mas fazer Porque também se a gente vem Mas dia agora 25. nós temos uma secretária ali que pode fazer no... ali apresentar Telefonema. a secretária. A gente está lá no conselho, está desde ontem, a gente recebeu ela lá no conselho. E agora a gente já pode, ó, tá aí se comunicando, além do grupo, né? Passando direto o e-mail para ela, que ela está lá atuante. Ela vai ficar das 7 às 16 horas, né? Renata, pode falar, se apresente. Renata, sou apresentadora. Eu comecei ontem no conselho educacional. Qualquer problema pode mandar e-mail e eu vou disponibilizar meu celular também. Seja muito bem-vindo. Graças a Deus. Depois de tanto tempo, Se eu de puder, tantas. estou à disposição, Renata, para te ajudar o que você quiser. Regina, a gente está muito tempo esperando nessa administrativa, de tanto eu pegar no pé de todo mundo, principalmente do
Renato, de todo mundo. Eu vou lá no conselho, vou lá perturbar todo mundo. Porque, né, a gente já não aguentava mais, a gente tem que fazer trabalho. Outra coisa, Edileuza, outra coisa que vamos pedir para ela fazer é um mapa de faltas e aplicar o regimento. As instituições que não estão vindo precisam ser substituídas, porque uma instituição que não pode vir, a gente tem que encontrar outra que venha para não ter esse problema de quórum. Já ficamos pensando, nós estamos com 3 instituições já no Conselho Municipal, o Lauro nos informe aqui, entrou Vidigal, está com 2 instituições. Sim, Edileuza, mas eu estava pensando cá comigo, antes de mandar a instituição para lá, ela tem que ser aprovada no pleno aqui. Não, a Fátima não falou isso para mim não. Bom. Porque nós estamos em processo de conferência. Aí, quando não está em processo de conferência, tem que aprovar. Mas como a gente está em processo de conferência, a gente já pode encaminhar. Entendeu? Foi o que a Fátima me falou. Então tá bom. Foi isso. Se está tudo certo, está tudo certo. Eu faço nada sem ela nos dar ok. Tá bom? Tá? Agora, só preciso o seguinte, Helena. Os 2 hospitais federais, essas 4 estão entrando. A Igreja Santos Anjos do Leblon, a Associação de Moradores do Horto, que está no presidente hoje aqui, Associação de Moradores do Horto, Vidigal, Associação de Moradores do Vidigal e uma ONG do Vidigal, que estão dependentes de uma titular no Vidigal nessa ONG. Quem quiser ser titular lá, conversar com a Bernadette, porque a Bernadette falou comigo que ela não pode ser titular porque ela dirige uma ONG muito grande, não tem tempo. Ela como suplente, ela ficaria, mas como titular, ela disse que está difícil para ela. Então a gente está precisando de uma titular. A Valéria já era convidada como titular da ONG do Márcio, e o Márcio não abriu mão da Valéria, porque a Valéria já vinha sendo conselheira de honra há muito tempo e atuante no conselho, e levava todos os informes para o presidente da Associação de Moradores de lá. Então ele não abriu mão da Valéria. Diz que quer a Valéria na Associação do Vidigal. Então lá a gente tem que se arrumar com a Bernadette. Edileuza, podemos encerrar a reunião para continuar essa conversa informal de esclarecimentos aí? Então faz o encerramento, por favor. Sim, algum informe? Ainda tem algum informe? A Vera tinha um informe. Vera? Eu saí daqui, né? Mas está a doutora... Não, mas eu vou falar, ela pode também. O que acontece? Foi passado um remédio na UPA e lá não tinha. Aí eu peguei, pedi um menino que trabalha no Pinel para ver se aqui tinha. Aqui tinha, mas a moça da farmácia falou que não poderia dar, que eu tinha que pegar na UPA. Se lá não tinha, quer dizer que não é universal. A receita. Eu já fui buscar remédio receitado aqui na clínica da família do Rocha Maia, lá na 13 de maio. E você recebeu? Recebi. Você só tem que levar a receita original. Veio as duas. Veio uma que era para ficar e a outra que era para ficar comigo. Ela disse que não ia dar, porque eu tinha que pegar lá na Rocinha. Não existe. Ela deu sorte que eu não vim, porque se eu veio, ela ia me dar, porque eu ia na gerente, eu ia fazer a festa. Mas eu já realmente é qualquer forma. Mas ela não quis dar. Eu vou comentar com a. Bom, ela é a área hospitalar, mas eu vou comentar com a minha farmacêutica da casa, tá? Ok. Mais algum informe? Quem tem? Se lá não tinha, quem tinha, por que ela não quis dar? A Ana, Aninha, eu informo. É só para informar que dia 5 e dia 6 agora de maio, houve um mutirão da comunidade compassiva com os cuidados paliativos lá na Rocinha e no Vidigal. Legal. Adoro. Posso só complementar? Eu queria fazer um informe, porque às vezes fala só comunidade compassiva. Silêncio. Só um instantinho. Eu só queria complementar, porque às vezes a pessoa fala comunidade compassiva, acha que é um projeto que a gente está ganhando dinheiro, né? É um projeto que começou com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e São João, Del Rey Minas. E hoje é uma ONG, e todos os voluntários locais
são os moradores. Os voluntários profissionais são voluntários, não ganham nada. E a gente cuida de pacientes, muitas vezes são enviados pela atenção primária com doença que ameaça a família. A gente gostaria que enviasse a gente, mas nem sempre. Eles não Só complementando que a gente não assume o poder público, eu também faço parte, quando o Alexandre me procurou, a gente abraçou esse projeto, né? E o que a gente coloca? Nós não estamos assumindo lugar dos servidores das clínicas das unidades. Nós somos parceiros. Maria Helena nos encaminha, pessoal com câncer faz terminais, só em terminais de vida, né? A Maria do Socorro também nos encaminha. Reinaldo Delamares, até agora eu estou esperando encaminhamento de lá, não recebi ainda nenhum, porque a gente, eu e Alexandre, ainda vamos ter uma reunião com você lá, você está ali, vamos marcar, agendar, para ele colocar o que é o projeto. Maria Helena já sabe, a Maria do Socorro sabe, Vidigal também, não sei se a Carol sabe, mas a Jéssica sabia muito bem do projeto e abraçava o projeto. Nós somos assim um parceiro ligado, né, às clínicas, porque o poder público não dá conta, que a demanda é muito grande, principalmente quando o INDO manda para casa para ficar lá, ao Deus dará. E o pessoal são poucos profissionais dentro da rede, a gente sabe disso, não por conta desse serviço. Nós tivemos sábado com 38 profissionais de saúde, entre médicos, até oftalmologista tinha médicos, geriátrico, um oculista que foi lá, que tinha um caso que ele tinha que ver, assistência social, psicólogo, fisioterapeuta, é uma rede, né? É uma rede que estamos aí. O Rio de Janeiro foi o primeiro contemplado, foi a Rocinha, e agora estamos com o braço no Vidigal, tá bom? Que pretende se estender a outras comunidades. É isso. Obrigada. Eu gostaria só de dar um informe. Nós estamos na base das conferências livres nacionais de saúde, graças a Deus. Como a maioria sabe, quem não sabe vai saber agora, eu sou conselheira nacional de saúde e eu faço parte da comissão de articulação e mobilização da 17ª Conferência Nacional de Saúde, para que a gente possa ter realmente um plano nacional de saúde decente, né? E que vá para frente com esse governo agora. Respeitem o SUS, né? Respeitem o SUS, por favor, né? Então, neste sábado, o dia inteiro, nós vamos ter a Conferência Livre Nacional com a população negra. Show. Né? Então, assim, tem muita gente inscrita, tem mais de 1.200 pessoas inscritas, mas aqui no Rio de Janeiro vai ser híbrido. A gente vai fazer na ENSP, uma parte, mais de 100 e poucas pessoas vão estar na ENSP, e também vai ser pessoas que não podem ir para lá, mas que querem participar do Rio de Janeiro. Então, assim, quem quiser ir como ouvinte, como participante, porque a gente tem voz, pode até... Voz é tudo que a gente precisa como participação comunitária. Então venham, até porque a população negra no nosso país, nos boletins epidemiológicos, são as mais atingidas. Tá bom? Muito obrigada. Em tudo. Eu tenho Por mais... exemplo, HIV/AIDS, 63% são pessoas negras. Tá. Eu tenho mais porque hoje a gente foi convidada lá para o Centro de Cidadania Reinaldo Delamares, porque já vem acontecendo há alguns meses, eu estava sabendo, mas segunda-feira eu tomei ciência da situação, do centro, lá no Centro de Cidadania, que lá tem um centro de reabilitação, só que está querendo, já encaminhando, mandando algumas crianças, eles dizem que não, hoje foi outra fala, com a imprensa lá, porque hoje o RJTV, a gente chamou o Paulo Pinheiro, o RJTV esteve lá conosco, eu estava lá apoiando as mães, aquele centro de cidadania, e aquele centro, né, Helena, está desde 90 ali. Como assim? Pegando as mães vieram reclamar comigo, mandando lá para Campo Grande, lá para Jacarepaguá, para Tijuca, porque agora querem fazer coletivo. O pior foi ouvir de uma assistente social dizer para mim que aquilo ali é trabalho do SUS. Falei, não estou entendendo o que a senhora está dizendo. O SUS está lá na lei 13.000, 104, não sei alguma coisa, agora não tem de cabeça,
que o SUS é parceiro. Não assumir. Como que uma criança autista vai ficar num tratamento coletivo? Assim não dá. Aí hoje, quando elas viram a RJTV lá embaixo conosco, desceram 2, desceram 3, ficaram acuadas, que eu fiquei conversando na sala, já era. A gente está aí na imprensa, a imprensa já está conosco, e o Paulo Pedro está dando esse suporte a nós, viu, Helena? Nós vamos na frente. Porque, peraí, quando a gente não tem diálogo com o povo, a gente chama os universitários, quem pode, está lá, ó, para nos ajudar. Então, é esse informe que eu queria dizer, né? Porque ali tem todo o equipamento, a Helena sabe disso, que ela lembra da inauguração, né, Helena? Tem todo o equipamento para pessoa com deficiência, e eles agora querem o quê? Fazer qualquer coisinha, enganar todo mundo? Não, assim não. E como que uma mãe vai sair com uma criança autista dentro do ônibus, dentro de uma situação? Nós temos, é que eu falei com elas na segunda-feira, a gente tem que fortalecer mais isso aqui. Não é minar o que já é pouco, que é muito pouco que oferta. Foi isso. É isso, só isso mesmo. Obrigada. E obrigada a presença de todos, quero agradecer de coração. Não deu fora, mas a gente vai ver uma outra pauta, né? Que a gente possa. Daí